Rec. Fica o povo botando fone de ouvido pra dizer que tá trabalhando, né? É. Mas tem o menor esforço de fazer isso. Já fiz uma vez, já foi. Roda, tem água aqui? Tem. Deixa eu deixar aqui. Na hora que eu Mandei, meu cara. Que camarote é que eu tô vestindo de medalha? É, tá correndo. Sou vibrador, meu filho. Eu corri meu negócio, eu quero... Ele esqueceu a medalha, eu trouxe, não deixa eu. Tem a medalha do parceiro. Vou até comprar hoje. Bora? Bora. Deixar aqui com a garganta. Sua câmera já tá lá, viu? Já tá online. Começa a transmissão. Já tá gravando. Posso começar a gravar? Pode. Na live? Pode. Vambora? O meu bloqueou, tá de boa? Ao vivo. Fala, meu povo, Alexandre na área, mais o meu casca de bala. Will, Junto. você é o Batman, eu sou o Robin, ou você é o Robin, eu sou o Batman? Eu não entendo isso. E aí, meu filho, satisfação estar aqui nessa noite com você. Fez falta, viu? É. 2 podcasts na falta, tá puxado aí, viu? Gente, eu faltei, mas foi por... O primeiro motivo foi o aniversário da minha mãe e do meu pai no mesmo dia. Não deu pra poder vir. É. E no outro tava a emissão lá da Anne Ron lá. É isso aí. A gente aqui costumamos apresentar inicialmente tênis, tudo sobre tênis, dicas de compra de tênis, né, que sabemos que tênis machuca, né? Se você não está devidamente calçado, com equipamento adequado ao seu esporte, você vai, inevitavelmente, incorrer em algum erro e vai machucar. E é o que nós falaremos hoje aqui. Isso. Estamos nosso convidado aqui, Dr. Henrique, já está ali aguardando justamente para reiterar tanto essas questões de lesões que vêm decorrente a má utilização de material de uso, né? O EPI do atleta. Do excesso de treinamento, da questão do não preparo ideal, de várias questões, tenho certeza que o doutor aí vai... Exato, e nisso a gente, enquanto isso, nós fazemos aqui, enquanto você compartilha essa live, né, faz aí, né, o aviãozinho, a gente vai curtindo o som dos nossos grandes compositores da música popular brasileira, que fala de corrida de rua. Fernando Rocha, ele é o cara que nos deu um presente. Você que é corredor, essa música é um presente Demais. para todos nós corredores. É uma saudação, é um convite à corrida. Conta fase a fase do momento. Acordei cedo, o galo não te... E eu faço um quadro lá no Instagram, Vida de Corredor também lá. Exato. Tivemos esse quadro também no início, Vida de Corredor, Massa. em que foi um dos primeiros quadros que nós fizemos, que foi ir ao CT de treinamento do atleta e ali contávamos a história dele, Massa. toda a dificuldade, humanizávamos o atleta. E é o que nós também buscamos fazer com o podcast, né, Will? Perfeito. Tentar trazer notícias fidedignas, por isso procuramos profissionais da área de saúde, pessoas capazes de dizer assim, Da área aí. tá certo, tá errado, vá por esse caminho, para você ter o norte certo. E sem mais delongas, vamos aqui começar. falar sobre tênis. Tênis no pé. Baixa aí, irmão. Vamos lá, meu jovem. Vamos lá. Galera, compartilha com todo mundo aí a live aí, pra gente poder divulgar mais ainda esses conteúdos aqui sobre tênis, sobre as resenhas das corridas. E você que tá procurando tênis, vamos falar de 2 tênis pau-pato da obra, que são muito falados ultimamente, que é o Corre Turbo da Olímpicos. A gente vai falar agora do Corre Turbo da Olímpicos. E vou falar da estrutura dos tênis para vocês. Tá Cada parte adequado do aí, tênis. tá assistindo você tá visualizando o podcast aí no celular? Rosana, já deu uma checada aí pra mim, tá tudo ok? Tudo ok? O pessoal falou aí, tá ok? Não é que aqui o negócio tá... Aí você está com um dos dois.
Não, tá troncha. Galera, Não, tá tá certo, bem? tá beleza, tá beleza. Tá tudo ok, tudo ok. E a galera Vamos lá, tá vamos ok? jogar. E aí, Sim, galera? desculpa Não. aí, Will, bora. Tranquilo. Voltando, então, vamos falar de dois tênis pau pata da obra que tá sendo muito falado, que a galera gosta bastante e são concorrentes do Corre 4, que é o queridinho dos brasileiros, né? Foi o tênis mais vendido. E a gente vai falar basicamente do Corre Turbo e do Fila Racer Speed Zone. Mas antes, sempre quando eu vou falar do tênis, vocês ficam na dúvida e me perguntam sobre cada parte do tênis. Eu vou falar rapidamente aqui, aí eu fiz questão de trazer. Esse tênis aqui é meu, já passou dos 100k esse aqui, e esse aqui já passou dos 1.200 km esse aqui, beleza? Então vamos falar rapidamente. O tênis é dividido em partes, né? A gente começa com o cabedal, no caso aqui é cabedal serrilhado, a lingueta, que é essa parte de cima daqui, gente, ó, a lingueta, ok? Cabedal é toda essa estrutura que fica acima da entressola, é o cabedal, ok? Que tem vários tipos de material. Contraforte, essa parte aqui do calcanhar de Aquiles. Biqueira do tênis, beleza, gente? E a entressola, né? Onde geralmente vai todas as tecnologias para dar mais amortecimento, retorno de energia e estabilidade. E por último, o solado, que cada marca tem um tipo de solado, parcerias com outras marcas. Por exemplo, a Olímpico mesmo tem parceria com a Michelin, né? Que vai no solado a borracha da Michelin. Então, basicamente o tênis divide nessas partes. Por dentro, né, do cabedal sempre tem a palmilha, que também vem com alguns materiais até da própria entressola para dar mais conforto, né? E o preenchimento de espuma, né? Alguns tênis de performance não vem, só vem com cabedal puro, e outros vem com preenchimento de espuma para dar um pouco mais de conforto. Então o tênis dividido dessa forma. Essas são as partes principais do tênis. Também tem alguns que tem puxador e outros não, para poder auxiliar no encalce. Então vamos falar dessa máquina aqui. O Corre Turbo, vamos dizer que ele é o irmão mais... é o irmão rico, né? O primo rico do Corre 4. Muita gente pergunta, Alex, qual é o melhor hoje? Custo-benefício da Olímpicos. Melhor custo-benefício da Olímpicos hoje, muita gente acha que é o Corre 4. O Corre 4 está na faixa de R$ 599. O Corre Turbo na faixa de R$ 699. Mas o Corre Turbo tem mais amortecimento, né? Ele tem mais retorno de energia. Ele tem na sua entressola NTX 2.0, que dá mais retorno de energia. O Corre 4 tem nível de amortecimento médio, ele tem nível de amortecimento macio. E ele pela Olímpicos, esse tênis aqui, Alex, é considerado um super treino. É para fazer treinos de velocidade e também provas também esse tênis aqui. Ele não tem placa, né? Muita gente pergunta se ele tem placa, mas não tem placa. Já rodei com ele mais de 100 km. É um tênis que tem um bom conforto interno. O Corre 4 ele só tem um cabedal que é o Oxtec 3.0, mas não tem preenchimento de espuma, só um pouquinho no calcanhar de Aquiles. O Corre 4. E ele já tem até o médio pé. Ah, esqueci de uma coisa, né, que eu sempre falo. Como é dividida a questão aqui na nossa pisada, né? Retropé, médio pé e antepé. A parte da frente Frontal. é a frontal, né? Que a gente pode... Tem gente que aterrissa com o calcanhar, que a gente chama de retropé, médio pé ou antepé. Essas são as variações. E tem a pisada supinada, pronada. A minha é supinada, eu entro supinado e saio pronado. É uma loucura a pisada. É tanto que meus tênis aqui também desgastaram, você percebe, ó, que é lateralmente. Daqui a pouco fala desse aqui. Então, Will, então o que é que eu compraria hoje? O Corre 4, que o Corre 4 subiu de preço. Quando ele saiu, ele tava... Você comprava o Corre 4 até por R$450. Hoje, 599 e é difícil achar desconto. Mas quem é desconto, tem a parceira aí. Ô, meu né? Deus, não pode. Já a gente faz nosso mexão aqui. Fazer mexão, né? E hoje, pra mim, hoje é o melhor custo-benefício porque ele tem mais conforto e tem mais amortecimento e mais retorno de energia. E o peso desse aqui, o Corre 4 só ganha em um quesito. Na questão do peso, o Corre 4 no número 40 pesa 220 gramas e essa belezinha aqui no número 40 pesa 238. No meu número 42 pesa sabe quanto? Apenas 250 gramas essa belezinha aqui. É um mesmo? ótimo tênis que você pode usar para todo tipo de treino e também dá para fazer até suas rodagens, até maratona com ele. Olha só, eu que tô, né, subindo de volume, e, né, tô aumentando o volume, fiz lá meus 5 km abaixo de 25,
Oh, Olha, nas ladeiras de Alagoinhas, viu? nas Daqui a pouco a ladeiras... gente fala sobre isso aí. Muito bem Isso observado. aí. E aí eu tô realmente me aventurando no stand, né? Porque eu criei esse quadro, criamos esse quadro, né? Justamente por conta dos erros cometidos por mim mesmo, entendeu? Então eu sou prova viva de que tudo que não era para ter sido feito, Eu também, eu aconteceu comigo. fiz. E até hoje eu tenho umas canelitas de vidro. Qualquer coisa, minhas canelas normal, já reclamam, sente, né? Então fiz o treino lá, hoje eu tipo, busquei até coragem para ela fazer meu treino, mas eu disse, não, que minha cabeça sabe aquele, o jovem no corpo de um senhor já, assim, pô, não dá certo eu ir fazer isso não, mas vamos lá, vamos seguir aqui que depois eu quero uma dica aqui sobre meu tênis. Beleza. Vamos seguir aí com o seu... Então, Corre Turbo, pra mim, uma das melhores da Olímpicos, um dos melhores tênis na questão Mas ele é o quê? custo-benefício. Ele é intermediário, ele é super treino? A Olímpicos bota na categoria de super treino, mas eu e vários outros influenciadores que entendem de tênis, falam de tênis, a gente coloca ele na categoria Papa Top porque ele é muito versátil, esse tênis. Muito versátil. Então você pode usar para qualquer tipo de treino, então a gente chama aquele famoso Papa da obra. Mas ele tá na concorrente direto dele, para o pessoal ter uma noção. Seria o Nova Blast, seria o Rebel V5, seria assim meio que concorrente desse aqui, que a gente pode chamar do intermediário Papa Dora categoria Premium, vamos dizer assim. E o Corre 4 seria o Papa Dora categoria intermediário. E outros Vamos dizer palavras assim. de pau premium e pau intermediário. Basicamente isso aí. Deixa eu dizer aqui, ó. Cheguei! Como é? Cheguei, Brasil! Carlinha Lopes, seja muito bem-vinda. Compartilha, minha xerife aí já tá na live. Então a live é segura, tá segura agora, tá respaldada agora, viu? Nossa xerife tá de olho em Tá de olho em tudo e em tudo. todos, viu? E as perguntas aí, pode falar aí que a gente vai responder. Vamos lá, vai falar do outro agora? Agora, pra gente poder passar para as resenhas daqui a pouco das corridas. Fila Racer Speed Zone. Esse tênis aqui, ele tá até mais barato hoje que o Corre 4. Ele tem mais amortecimento do que o Corre 4 e tem mais conforto interno. O Corre 4 ganha só na questão do Speed Zone, na questão do estabilidade, tem mais estabilidade e na questão do peso. Esse tênis aqui tem a ótima entressola Speed Tech Foam, que vai no Racer Cabo 2, no Racer Cabo 3, né? Mas com outras composições, mas essa entressola é muito boa, é um tênis bem flexível, se você observar, diferente desse aqui. É um pouco mais rígido, né? É um pouquinho mais rígido por causa do retorno de energia, mas esse aqui é bem flexível, ó, dá pra você praticamente fechar. Esse tênis já rodei 1.200 km, tá bem gasto, bom você ver aqui, ó, a durabilidade desse tênis. E esse tênis aqui você encontra na faixa de R$550 até promoções abaixo dos R$500. Você consegue comprar esse tênis aqui. O Corre 4 hoje R$599, com poucas promoções você compra ele por R$550. Então muita gente está na opção do Fila Speed Zone devido ao ótimo custo-benefício que ele tem hoje. Dos tênis Papa Dobra intermediário, ele hoje é um dos melhores custos-benefícios. Muita gente pergunta, Willis, eu quero um tênis até R$400 e tal. Eu aconselho o Fila Racer Speed Zone. Eu quero um tênis para poder buscar um RP, um tênis que não seja tão caro quanto o Nova Blast, que é R$1.000, ou o New Balance 1080 V14, né? Que custa 1.200, 1.100. Pode pegar o Olympus Corre Turbo, que tá na faixa de 699, né? Então, apresentando para vocês aqui que você não precisa gastar tanto. E se comprar com o nosso cupom de desconto na nossa parceira, né, na B2 Online, você tem um desconto no Pix de 10% e também com o nosso cupom Povo Corredor. Esse tênis aqui pode sair por R$600 e o daqui pode sair por R$400. Né? Lembrando que na World Tennis também, aqui no Shopping da Bahia, na você parceira, pode fazer sua compra diretamente ali, ou até mesmo fazer a solicitação para comprar de forma por cupom de desconto, de forma online, pela World Tennis também. Na World Tennis também você pode fazer o teste da pisada. Pode fazer teste da pisada. Aumentar seu nível de relacionamento com o gerente Leonardo, que é um cara extremamente acessível. Isso. E que vai certamente lhe ajudar em toda a sua escolha, até mesmo pôr ali, como ele agora está se aventurando, né? Corredor, isso, abaixo de 19, abaixo de 20, né? 19 alguma coisinha. O homem O homem tá igual ao shape do grilo. Já ele acaba voando
nas Isso. pistas aí, ganhando alguma E coisa. pra finalizar, pra gente poder ir para as resenhas do final de semana, gente, é muito importante você buscar aquele tênis que vai lhe atender melhor dentro da sua condição. Se você tá com sobrepeso, dica, você vai buscar o tênis com mais conforto, amortecimento e estabilidade. Se você quer um tênis para poder tentar ir mais rápido, buscar aquele recorde pessoal, o famoso RP, aí você precisa de um tênis mais leve, com mais retorno de energia, entendeu? Então, aquele corredor iniciante precisa de tênis com mais estabilidade, bom conforto interno. Então, para você, corredor, para cada tipo de corredor, também tem aquele tipo de tênis que vai lhe atender melhor. Então, toma bastante cuidado com isso. Vamos lá, pra não se machucar. vamos agora falar do que aconteceu no final de Agora. semana. Isso. E Vou eu tô tirar aqui, aqui. não à toa. Foca aqui, por favor, jovem. Olha a sua. Olha aqui, a N1. Um show de Show de corrida. corrida. Rapaz, olha aí. Espetáculo. Vou falar aqui pra vocês, viu? Ano que vem, nesse mesmo período, outubro, estará acontecendo em Alagoinhas a N1. 2024 tivemos lá. 2025 repetimos Outubro, a não, dose. agosto, é sempre agosto. Sempre agosto, perdão, Isso, outubro, agosto. não, outubro ainda estamos em agosto. Isso. Então, agosto do ano que vem, tivemos no ano passado, estivemos esse ano e realmente algo assim é uma pintura. Corrida noturna, os organizadores de corrida têm que ir lá buscar o conceito do que é fazer corrida noturna. Isso É um mesmo. espetáculo, né? É um show de corrida. Pós-prova condizente, pista extremamente balizada, balizadíssima De fora a fora. e um acolhimento. A cidade de Camaçari realmente está de parabéns. Ai, Jesus. É hoje, gente. Tá, entendeu que tem que ter É aqui? hoje, é hoje. Entendeu que tem que ter um homem aqui? É senão- hoje, é hoje. Gente, Alagoinhas. desculpa, pessoal de Alagoinhas City, meu povo aí, ó, recepcionou bastante a galera de Salvador. Muito bem. E a corredora aí. E nos recepcionou de forma assim maravilhosa. Acolhimento tranquilo. A retirada do kit, né? Não, foi um espetáculo. Jean, que é o organizador da N-RAM, é um cara sensacional, parceiraço, irmão. Quando eu comecei o canal há 3 anos atrás, foi na mesma época que também, basicamente, ele começou com a N-RAM. E a coisa só vem melhorando, a estrutura, tudo. A questão do pós-prova, do atendimento. A entrega esse ano foi na Câmara de Vereadores de Alagoinhas, lá onde tem um Olha que auditório. moral, A rapaz. gente começou distribuindo, eu me lembro, foi numa loja lá, né? Lá de Alagoinhas, lá na Casa Esportiva. E hoje ele entregou os kits na Câmara de Vereadores da cidade. Foi um espetáculo, a prefeitura apoiando, vários patrocinadores, mais patrocinadores esse ano apoiando a corrida. Kit sensacional, né? Kit que vem com viseira, camisa, meia, camisa linda demais. E aquele pós-prova, sensacional. Premiação. Que já é a marca da N-Run, né, velho? Premiação em dinheiro, gente, para os geral, né, categoria geral, e faixa etária também com brinde, sorteio de tênis, Garmin, Rapaz, sensacional. 4 Garmin, meu amigo. Poxa. Garmin, gente, Garmin. Garmin. E os Tem Fila Float Float Max. Foram Não tem- 10 ali, não foi? Foram 8. 8 ou 10 tênis, sensacional. A Que galera. negócio foi aquele? Ah, Vale Compra também, da rede Vale da Compra. Supermercado Santa Terezinha lá, que é tradicional. Não, Então, é assim, quando a não corrida tem o quer, que dizer. quando a corrida quer fazer diferente, quando Isso. você quer fazer diferente, seu organizador, Isso. você tem condições de fazer. Então, assim, a gente percebe que muitas vezes é realmente você querer agradar seu público, seu cliente. E todo atleta que se inscreve, todo aquele que vai na plataforma ir lá, aposta no seu evento, merece ter tratamento condizente. Então, a exemplo dos eventos que acontecem no interior, que vem surpreendendo por Crescendo essa... muito Para você não me entender que ninguém quer morrer de fome, ninguém tá indo aqui, mas veja só, o que a oferece, gente percebe, né, né, que há um carinho, descaso o- aqui em Salvador, particularmente nos eventos que participam, principalmente eventos que vêm de fora, de grandes marcas que aqui vêm, que dão 5, 6 mil pessoas lá inscritas. É muito fora, é muito desproporcional, Sim. né? O que a gente acaba encontrando no interior com um recurso bem menor, bem ínfimo, em comparação ao que nós percebemos em Salvador. Então é necessário realmente ter um pouquinho de cuidado com a galera, né? O pessoal da capital merece também Ouvir ser muito mais bem. no corredor, eu acho que tá faltando também. E a gente está sempre aqui noticiando, não por querer ser chato, não porque querer ficar ali chateando o organizador. É porque a galera gosta do nosso conteúdo e procura a gente, dá muito feedback, gente. A nossa galera
a gente, como o Alex fala, é o corredor recreativo, aquele corredor que realmente faz a corrida acontecer. E às vezes eu percebo que falta os corredores serem um pouco mais ouvidos, os atletas profissionais serem mais ouvidos, ter mais apoio na questão da federação. Eu acho que a federação também pode buscar um meio de contato que eu acho que os atletas não conseguem ter um feedback da federação e vice-versa. Eu acho que é uma sugestão para a Federação Baiana de Atletismo ver meios, hoje com tanto meio digital, né, de interagir mais com os atletas, né? Não vamos dizer que a federação não escuta, mas eu acho que falta mais... A coisa tá mudando, a coisa tá indo pra... Tá tendo aí a eleição lá na federação e espero que o próximo que se assentar, o próximo que tomar para si essa responsabilidade, vamos estar aqui observando de olho, porque não vale a pena agora nós tocarmos nesse assunto de federação, porque a gestão anterior está desembarcando e tem uma nova que super apostamos que seja lá o que foi empossado, que faça uma ótima gestão. Que faça uma ótima gestão e que conte com o canal dos amigos, até mesmo para respaldar suas ações, viu? Para que a gente possa estar no lugar certo. E quiser vir aqui falar com o Alex, né? Para poder também falar também. Portas abertas, a gente vai estar aqui que fala de corrida. A gente vai estar aqui exatamente transmitindo tudo. Isso. A gente possa estar tá vazando som aí. É o meu aqui. Mas vamos lá. Tudo certinho, meu filho? Vamos falar só dos apoiadores agora, né? Isso. E eu quero também falar... Vou falar aqui, ó. World Tênis. Vamos falar aqui dos apoiadores e eu quero falar só do evento que eu fui ontem rapidinho também. Ó, Rosane, tem que desligar ali, ó. Tem que tirar o som, tem que ver alguma coisa aí, viu? Porque tá vazando lá. Você desliga ali, viu? Lembrando que temos quem? World Tênis, espaço... Ó, gente, você quer fazer... Isso. Você quer fazer uma massagem, um relaxamento, uma liberação miofascial? Estamos apostando também aqui, ó, no espaço Viver Melhor, no comércio, uma área de relaxamento, uma área que você... Tira a tomada, só tirar a tomada. Tá aqui, exatamente. Pronto. Tá resolvido. É só você ir lá no espaço... Exatamente. Exatamente. Tem vida própria? Tira da tomada, a tomada tá ali, menino, do seu lado. É só tirar, pronto. Já foi. Quem sabe fazer ao vivo, gente? E lá, o espaço Viver Melhor é o lugar que você pode encontrar ou se reencontrar com o descanso, o relaxamento. Lá as meninas com mãos de fada irá tratar do seu corpo, te deixar te deixar muito relaxado, inclusive fazer a liberação miofascial, né? Que é uma liberação que o doutor já vai estar aqui falando pra gente também. Mais alguma coisa? Vamos lá, Fominhas Runners. Apoiador aqui dos amigos, Rosa Rica. Né? Se não falar, toma De novo, se não falar. Toma uma panelada na cabeça. Quem mais aí? Muambas Bike. Muambas Bike, sempre Muambas, parceirão. Dia 7 de dezembro tem o quê em Lagoinhas? Corrida Falcão. Olha aí. Nosso amigo lá, Capitão Luiz Fernando, organiza juntamente com o pessoal do batalhão lá de Alagoinhas uma corrida sensacional. É a corrida que basicamente fecha o calendário das corridas de Alagoinhas. Corrida Falcão que eu já faço a cobertura já faz por 3 anos, vou lá novamente. É incrível, inscrições abertas, né? Também pode usar nosso cupom Povo Corredor também. E espero você lá, vai ser sucesso. Uma corrida que tem apoio também de Jean da Anihan e outros. O conceito é o mesmo, então você não vai estar perdendo nada. Vamos nessa, Will? Só, eu tenho que falar isso aqui porque o evento foi ótimo. Vou falar do lançamento da corrida Flor de Aço Run, que aconteceu lá em Pojuca, das minhas amigas Andréa e Camila. Foi sensacional, uma corrida voltada para a mulher, buscando o incentivo, buscando incentivar as mulheres a ter mais saúde física e mental através da prática esportiva. Um evento que elas não esperavam, elas fizeram um evento imaginando 200 pessoas, foram quase 400 pessoas, foi lindo demais. Vocês podem ver depois, eu vou estar o vídeo nosso. Quando é de coração é assim mesmo. A prefeitura abraçou, a corrida vai entrar no calendário oficial das corridas lá da cidade de Pojuca e eu, com fé em Deus, estarei lá para poder mostrar essa corrida, como é que vai ser. Mas você querendo conferir como é que foi o lançamento, pode seguir lá o Instagram Flor de Aço Run, que você vai conhecer um pouquinho dessa corrida que vai ser sensacional. Foi top demais. Parabéns, minhas, pelo show. É isso aí. Vamos nessa. Valeu, vamos nessa. Vamos lá. Vamos pra cá, doutor.
Henri. Já anotou? Mas é isso que eu tô dizendo. Quebra a rotina, né? Não é pra estar, você é pra estar fazendo. Você é pra estar comandando. Seja né? bem-vindo, doutor. Então, fique bem. Tudo bom? Obrigadão Seja pelo bem-vindo. convite, viu? Nada, a satisfação toda nossa aqui. Loucura. Vê se o Bluetooth tá ligado. Qualquer coisa pode mexer aqui à vontade no microfone aqui. Beleza. É o primeiro ali, né? Aí. É só trocar o. Quem sabe fazer ao vivo? Isso. Pronto. Satisfação tá aqui com o senhor. O homem, as redes sociais desse homem aí é falar de maratona, falar de saúde e cedeu esse momento da vida dele aqui para estar dividindo essas expertises com a gente, para estar falando sobre a saúde do corredor, falar sobre você que irá fazer a maratona esse final de semana, tem que estar prestando atenção nessas dicas, então compartilha essa live. Nosso objetivo aqui, doutor, é fazer nossos cortes, trazer uma mensagem, a gente vai estar pegando esses minutos de fala do senhor, retransmitindo, para que muito mais pessoas tenham condições de conhecer o trabalho e conhecer o Pod Amigo. Bora fazer nossa abertura então? Que a gente tem uma rotina aqui. Sua câmera Minha câmera. tá nela. Vamos lá? Vamos fazer nossa contagem de abertura, Will? É agora, hein? Então, esse momento eu gostaria que você convidasse todos em sua casa, seu círculo familiar, círculo de amizades, para estar assistindo essa live. Vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos à nossa live Pod Amigo. E hoje conversaremos com ele, doutor, fisioterapeuta, o homem cuida da saúde de todos nós. Hoje falaremos de maratona, saúde do atleta, machucado, canelite, o que lhe aflige. E hoje eu quero que você compartilhe essa live, vem com todos nós aqui para falar com o doutor Henri Reyes. Eu não sei se falei certo, mas impõe um pouquinho só de dificuldade mesmo, porque ele vai agora pronunciar de maneira certa o nome dele, que é daquele jeito, viu, gente? Esse é o momento que você cruza a linha de chegada e eu te convido a esse momento aqui de fala, de bate-papo, pra gente compartilhar. A sua participação é importante. Você que está na live, puder contribuir com perguntas, curiosidades, o homem está aqui, vai estar à sua disposição. E agora? Satisfação falar com o senhor, satisfação, lhe acompanho pelas redes sociais, vejo o cuidado que o senhor tem com a saúde do atleta, né? Principalmente essas questões contemporâneas, né? Esse desejo que todos têm de estar apto a praticar a prática do esporte, seja ele qual for, mas em especial aqui no nosso nicho, a corrida de rua. Então eu gostaria que o senhor se apresentasse, trouxesse à luz aqui quem é e esclarecesse aí a questão do nome, né? Muito obrigado, prezado, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, né, no Pod Amigos. Obrigado a todos pela presença também e estar participando. Meu nome é Henri Reyes. Henri Reyes. Isso. Mi padre de Montevideo, Uruguai. Olha então, aí. Daí o porquê do sobrenome. Mas eu sou de Conceição do Coité, interior da Bahia. Faz parte. É o francês com o espanhol, mas que é baiano e do sertão, lá de Conceição do Coité. Eu venho aí participando, né, ativamente como atleta em primeiro lugar. Eu sempre fui atleta e perpassei por vários esportes. Iniciei a minha jornada esportiva nos esportes coletivos, voleibol, basquetebol, também fiz artes marciais e me desenvolvi bastante no basquetebol. Então joguei bastante basquete, mas venho me desenvolvendo na área da corrida especificamente, que é base, né, para todos os esportes, para treinamento, condicionamento. E desde 2001, ainda quando eu morava em São Paulo, iniciei o triatlo. Né? Então aí dá para fazer uma conta aí, quantos anos já? Já, tem pão. 24 anos fazendo de maneira ininterrupta. Então eu tenho um colega, e eu vou sempre citar aqui em nome de colegas, um amigo
cirurgião oncológico, um grande atleta, que certa vez ele falou sobre performance. Né? E a performance ela é confundida muitas vezes só em tempo. Né? Então a gente tem a performance também em saúde. Né? Em saúde. Então esse é um tema contemporâneo necessário, a gente precisa falar sobre isso. A gente tem hoje crescentes, né, e várias possibilidades. A corrida é uma delas, tem crescido cada vez mais. Então, os dados vêm mostrando isso. Tem uma reportagem da Contrarrelógio, uma revista conceituada, que em 2023 foram 30 mil corredores, ano passado 40 mil e esse ano vai superar. Ou seja, a cada ano a gente vê, né, uma crescente. Isso, em parte, é muito interessante, as pessoas ingressando no esporte. Eu tenho uma concepção que o esporte ele tem que ser inclusivo, ou seja, ele tem que incluir e não excluir. E a corrida traz isso. É um esporte fácil de fazer. Né? Você com o tênis você consegue correr. Né? Extremamente democrático, que possibilita vários benefícios para a saúde. A gente vai falar sobre isso depois. O que a ciência fala sobre o ambiente de corrida. Isso é amplamente estudado hoje, não é só correr. Né? O conceito de correr é prepare-se para correr, não só corra para treinar para correr, ou seja, treinar correndo. Então a gente tem toda uma preparação. E a gente vai falar desses processos, né? Que isso hoje as pessoas estão queimando essas etapas, né? E isso tem trazido, acima de tudo, problemas, né? Sejam eles físicos ou emocionais. Tem um coach aqui, uma pessoa extremamente experiente, que ele falava que cada vez mais as pessoas estão sequeladas. Eu via isso de maneira enviesada, né? Por ser profissional, né? Achava que era lesão física, e não. Emocionalmente as pessoas estão indo por um caminho que, na minha opinião, não é saudável. E a gente precisa alertar isso por quê? Porque o esporte ele pode ser uma ferramenta muito boa para a saúde, para o convívio social. Eu digo sempre assim, o esporte ele tem algumas características, né? Primeiro, você cuida da saúde, você se diverte, revê amigos, faz novas amizades e viaja para os lugares. Então é um combo, né, um case que, se bem feito e bem planejado, traz muitos benefícios. Quantas histórias a gente tem, né, do convívio com as pessoas, das viagens, de cada vez que a gente sai para treinar, a gente conhece uma pessoa nova. E isso é extremamente benéfico, isso é muito bom. Eu entendo que o ser humano ele é um ser social, ele precisa estar fazendo interações, né, tendo boas interações. Sim. E isso ajuda o crescimento, possibilita tenhamos, né, crescimento na área tanto espiritual, emocional, até mesmo profissional. Só que, aí é que está, você falou que o esporte ele é vida, em linhas gerais, né? Ele promove saúde e tudo, mas tudo dentro da sua dosagem certa. É como um remédio, né? Ele está ali para ajudar, para remediar, mas se você excede a dose, isso pode vir trazer consequências graves até, né? A exemplo da corrida, se você não trata patologias iniciais, questões iniciais ali descoberta no início, elas se tornam crônicas e vai na contramão daquilo que se espera com o esporte, né, doutor? Dentro do treinamento, evidentemente, tem os profissionais que prescrevem. Como atleta e como profissional que acompanha os atletas, né, a ideia é trabalhar sempre de maneira preventiva. A gente hoje pode fazer isso, a gente sabe que tem várias formas de cuidar e de prevenir, por exemplo, as lesões. Eu trabalho especificamente não só com atleta, mas a gente trabalha com saúde e com longevidade, e a perspectiva é proporcionar longevidade para os atletas. E o que a gente vê, muitas das vezes, um conflito. Né? As pessoas elas querem ter algo e elas não respeitam o processo. Então, especificamente no que diz respeito a treinamento, você tem microciclo, macrociclo, e isso se junta, né, para que ao final você tenha um resultado esperado. E tem um resultado esperado. Então, o que a gente tem visto? Tem sido normalizado, o Peter Attia fala sobre isso no livro Outlive, sobre
problemas que não são normais e que não são saudáveis. Então, eu fico observando hoje, as pessoas colocam que quem corre e quem faz provas mais longas, que é normal ter lesão. Não é normal. Não é normal e nem é saudável. Senão a gente começa a olhar o esporte como algo ruim. E não é, repito. Agora, o esporte ele faz mal, ele faz bem quando bem orientado. Eu vejo hoje que existe prescrições, né, que não respeitam esse processo. Então, o profissional que prescreve o treinamento, especificamente o profissional, ele tem que ter bom senso. Né? E bom senso, ele perpassa por orientação, por dizer não. Né? O Will comentou anteriormente sobre os processos, as pessoas queimarem as etapas, né, ou não respeitar as etapas. E eu já conversei com muita gente, eu conheço muita gente aqui em Salvador, na Bahia, em outros estados e em outros países, sobre essa questão de treinamento. E é sempre desafiador lidar com pessoas. Né? Gerir pessoas é muito difícil, mas a gente precisa conduzir. Né? E cabe ao técnico, ao coach, pôr limites também. Né? Então eu já conversei com algumas pessoas, inclusive aqui em Salvador, sobre isso, que a pessoa iniciou, né, e não tem ainda uma rodagem, um lastro, um amadurecimento, né, não é só músculo esquelético, né, mas é neuromotor, né, tem a lidar com dificuldades. Né. A única certeza que a gente tem de prova longa é que algo que você planejou vai dar errado. E você tem que ter soft skills para isso, você tem que ter repertório para lidar com isso. E isso não adianta ler. Né. Eu sempre digo, você tem que ter a questão do conceito e a experiência, isso tem que se unir para o benefício, que é o que a gente fala, ciência com experiência. Não adianta você ficar elucubrando, pensando em várias coisas, porque tem um jeito de fazer. Né? Especificamente, quando a gente pensa em treinamento, em lesões, tem alguns marcadores, ou seja, preditivos, que vão dizer, né, que aquele indivíduo está indo para um caminho que não é saudável. Né? Especificamente sobre isso que o senhor está falando, sobre essa questão de estar orientado, de ler, se familiarizar com a questão da rotina de treino, das capacidades, da sua capacidade pessoal, né, individual. Esse papel estaria na mão de um orientador, que no caso, muitas vezes, é o professor de assessoria, né? Isso. O professor de assessoria. É fundamental você estar em assessoria, porque ali tem a visão do profissional que vai estar justamente verificando essas suas competências para se estar ou nos 5, porque em uma prova curta você também, a depender do que você pretende, você pode machucar também. Numa prova de 10 km tem que ter o repertório, como você falou, né? Tem que ter lastro. Então, nisso aí, estar numa assessoria, fazer parte de um grupo social, né, que são esses grupos de corrida, essas assessorias, como eu estou me referindo, é importante para que tenha essa observação. Mas, acima de tudo, o professor, ele que tem que fazer a intervenção certa, e não porque eu estou falando isso, porque já tivemos um podcast aqui em que o professor Diogo, da triação, ele mencionou essa questão desse conflito que muitas vezes vem ao treinador, ao profissional de educação física que está à frente dos treinamentos. Se ele se recusa, o mercado está tão inflado que outro acata. Aí esse profissional que tem um cuidado com o nome dele, com o zelo com o atleta, perde esse aluno, porque esse aluno, acima de tudo, ele quer alguém que diga, vai ser possível fazer. Nesse meu cronograma e não cronograma do profissional, entendeu? Então, assim, sim. Já tivemos esse bate-papo aqui em que trouxeram essas preocupações de ter esse aluno e concordar com ele em tudo, até mesmo aceitando que inevitavelmente ele pode vir a se machucar, pode ter um machucado como consequência, ou perder esse aluno para um outro que vai dizer amém a tudo que para manter o aluno na sua visão sobre isso. Eu tenho conceitos, né? Isso é uma opinião pessoal. Né? Conceitualmente, o certo é certo e o errado nunca vai ser errado. E o errado nunca vai ser certo. Diante disso, eu observo que existe uma parcimônia, né, por parte, muitas das vezes, de profissionais e assessorias,
que permitem isso ou fazem vista grossa a isso. Né? Quando nós ingressamos na profissão, a profissão da área da saúde, né, e a profissão da educação física, o fisioterapeuta, o médico, o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, enfim, todos nós somos profissionais, né, da saúde. E nós temos questões éticas. Né? Então, você vê algo errado e você não se posicionar. Então, por exemplo, hoje você tem um aplicativo e você sabe. Você sabe o que o aluno está fazendo. Então, por exemplo, você tem lá uma zona de treinamento, o aluno não faz na zona. É para treinar um turno, o aluno dobra. É para fazer... Recentemente aconteceu uma situação, no dia do evento, né, do nosso amigo Emerson, que eu faço parte da mesma assessoria, e fizeram uma campanha, um treino lá na Magalhães Neto, eu estava presente, e aí um colega postou assim, eu tinha 8 na planilha, saí mentalmente para fazer 12, fiz 21 sem hidratação e sem gel. E eu encontrei com ele e falei, quando você for fazer essas merdas assim, não publique não. Aí um amigo meu falou assim, rapaz, você o papo é reto. Eu falei, com certeza. Por quê? Porque a gente tem que ser, né, acima de tudo, responsáveis com as nossas opiniões. Né? Quando você coloca isso, as pessoas veem isso, têm vontade e isso incita, e isso motiva as pessoas. Então, se for fazer, faça, mas fique calado. Né? Não fique compartilhando isso. Recentemente, teve uma outra situação, porque Nelson Rodrigues dizia que os canalhas também envelhecem. Então, às vezes, eu trabalho com longevidade e tenho pacientes longevos, e a gente, quando vê uma cabeça branca, a gente fala assim, nossa, o idoso, né, coitado, quem foi ele antes? Às vezes ele está sozinho, mas quem foi ele antes com a família dele? Né? Então, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente, às vezes, hoje ouve pessoas falando, eu já fiz 1 maratona, 10 maratonas, 15 maratonas, 20 maratonas, e continua errado. Continua fazendo inevitavelmente, errado, entendeu? Então, assim, para mim não é um bom exemplo. Para mim, e de novo, essa é uma opinião minha, né, com os meus conceitos, né, eu não sou preconceituoso, eu sou conceitual. Quem me conhece sabe disso. Eu não fico dando palpite à toa. Quando me perguntam, eu dou palpite. Existe uma diferença entre dar opinião e ser intrometido. A informação pode ser a mesma. A diferença é que um te solicita. Isso. E outro você fala sem te perguntar. Intromissão sua mesmo. Então a gente tem que ter um cuidado, porque cada escolha é legítima. Cada um tem o direito de escolher. Né? Mas tem que ter o cuidado, né, de, ao falar isso, não ser uma influência ruim. Então, por exemplo, com relação a essa questão do treinamento, eu vivenciei isso em inúmeras situações, em assessorias que eu fiz parte, em outras assessorias que eu conheço pessoas, né, que as pessoas fazem vista grossa mesmo, com essa, na minha opinião, desculpa. Esse autocuidado, né? Desculpa dizer que viu e se deixar para lá, o aluno faz em outro lugar. Tudo bem, faça. Deixa aí. Eu acho que é aí que vai fazer realmente a diferença de profissional a profissional. E você não pode se corromper por causa disso. Você não pode se corromper, entendeu? E abandonar seus valores. Abandonar seus valores. Né? Isso é uma questão minha pessoal. Tem gente que está mais preocupado com business, né, com o negócio, do que com valores. Então, assim, o cuidado com o atleta. Então, por exemplo, você tem hoje possibilidades, e eu vejo que há possibilidades, de você dar devolutivas, né, para o seu técnico. Às vezes você encontra o seu técnico, o seu coach, mais do que um familiar. A verdade é, você encontra um colega de treino mais do que um familiar. Então é importante dar essa devolutiva. Né? Tem dias que você vai estar mais apto, tem dias que você não vai estar tão apto. E mais importante do que a intensidade é a consistência. E isso é um erro, porque as pessoas querem ser muito intensas e não sustentam. Né? Então, assim, é importante entender cada momento que você está, escutar para quem fez. Né? Tem um monte de self-coach hoje. É isso aí, seria a minha próxima pergunta. Tem um monte de self-coach, gente que nunca fez nada, que sabe mais do que quem fez. Exato. Né? E isso é extremamente perigoso, mas a gente tem que ter, né, discernimento e bom senso, de novo, em saber escolher pessoas para escutar. Né? Tem um monte de gente que fala de coisas que nunca fez. Né? Então não é sensato você ouvir essas pessoas. Né? Exato. Não é sensato. E nesse caso, o papel da fisioterapia nesse contexto todo, porque, deixa eu só fazer um preâmbulozinho. Estamos numa onda crescente, como o senhor bem mencionou, sobre esses dados aí até específicos, você trouxe o crescimento do esporte.
Mas também tem uma corrente que diz que isso é o modismo, que está aí muito por conta dos Instagrams, né? Que todo mundo espelha seu treino, faz aquela foto bonita e tal. E ali elas se perdem naquela proposta de noticiar o esporte, fazendo exatamente esses desmandos, sendo inconsequente e assumindo o risco de fazerem provas longas, provas muito rápidas, que o corpo talvez não esteja preparado, e isso levará ele, consequentemente, a lesões. E neste ponto, a fisioterapia, porque aí já não é mais o coach, o professor, né? Aí, no caso, tem que vir outro profissional para vir cuidar desse atleta. A sua percepção, a sua análise do esporte hoje está produzindo muitos lesionados? Existe uma discussão, né? Eu tenho um colega, Felipe Ribeiro, lá do Instituto Wilson Melo, lá em Campinas, né? Ele estudou comigo em Ribeirão Preto, meu colega de sala, e hoje ele é responsável, docente, né, em alguns cursos de avaliação de corrida, prevenção de lesões e tratamento de lesões na corrida, né? Em universidades, no Einstein, enfim, é uma pessoa extremamente bem conceituada e bem preparada para falar sobre isso. Há discussões, por exemplo, se a gente não consegue identificar nos estudos hoje se a gente está tendo mais lesões porque tem mais praticantes, a gente está tendo mais lesões porque as pessoas são mais inconsequentes, se é por causa dos tênis. Eu posso dar uma opinião, e eu já conversei com ele sobre isso também, né, sobre o porquê das lesões. Existe um jeito para machucar e existe um jeito para não machucar. Existe, já comprovado, um jeito para fazer provas curtas, provas longas, e existe um jeito, entendeu, para não conseguir fazer. Então, por exemplo, no caso das lesões, existem lesões mais prevalentes que a gente observa com maior frequência, né? Principalmente as de membros inferiores. Então você tem tornozelo e pé, você tem as fascites, né, os neuromas, né, as lesões de tendão, aí você tem as lesões de gastrocnêmio, principalmente a parte medial, você tem, né, disfunções de joelho, mulher com maior prevalência de condromalácia, você tem lesões no compartimento lateral, na banda iliotibial, tá? Então são lesões mais comuns, né, ou mais prevalentes, vamos colocar assim, que acontecem com mais frequência. A questão não existe um estudo falando se é o tênis que faz isso. Agora, o que se recomenda é ciclar o tênis, né? Você ter tênis diferentes, um tênis mais leve, um tênis mais confortável, e você conseguir ajustar isso. Isso muitas das vezes é difícil, porque isso requer investimento, né? Mas, né, com certeza, respeitar as zonas de treinamento, respeitar os descansos, o combo entre o treino específico de corrida e um treino indoor, que seriam os treinos de fortalecimento muscular, treinos de flexibilidade, mobilidade. O que a gente observa é que quando há lesões, existe alguns pontos cegos, que não são tão cegos, que já são sabidos, que as pessoas negligenciam, né, ou não gostam, né? E isso a gente identifica como pontos em comum ou interseções que fazem com que as pessoas tenham lesões. Então, o tênis, o Will comentou sobre isso, sobre os tipos de tênis mais leves, né, tênis para rodar, tem tênis para toda obra, como é falado hoje, que ele consegue aliar, né, e você consegue treinar vários tipos de treinos diferentes. Mas não é sensato, né, você querer, por exemplo, colocar um tênis e achar que você vai correr para 3 baixo. Não é sensato isso. Então tem pessoas que correm acima de 6 comprando um tênis de placa. Então o tênis de placa, e os estudos mostram que ele melhora entre 3% a 5%. Né? Então o que melhora mais? Né? Ou seja, o que faz melhorar a sua performance? Existe já cientificamente comprovado. Então você tem economia de energia que se fala hoje, né, na corrida. Então tá leve. Tá leve. Ou seja, um MC, e aí mulher abaixo de 15, homem abaixo de 11, ou seja, tá fininho,
Ou seja, você vê Shape do grilo. Exato, shape do grilo. É o que a gente brinca, corredor rápido, ele não tem braço, ele não tem perna, ele não tem peitoral, ele slim. Realmente é slim. Entendeu? E é assim, é bem fino. Então, um critério é esse. O outro critério é oscilação lateral, ou seja, o atleta que não oscila lateralmente, e o deslocamento anterior. Então isso, os atletas que performam, e eu estou dizendo atletas sub-3, né, eles têm essa característica. Mas, para a lesão, a maior parte das pessoas, se você for analisar uma maratona, existe, né, quem completa uma maratona, a gente está falando aqui, porque nesse final de semana vai ter a maratona. Vai ter maratona, exatamente. Né? Os atletas que completam a maratona, 50%, na média, o pace é 5,30. Pode olhar, depois você pesquisa. Então, a média, 5,30, 5,40. Isso é uma média dos atletas que fazem a maratona. Aí tem gente que faz menos e tem gente que faz mais. Salvador é um local que você tem a umidade e o clima quente, né? A horário da largada também. Então você tem locais que é frio, que é bem mais cedo. Então, Floripa é 1. Porto Alegre não, 7 horas. Mas até acabar a prova a temperatura não oscila muito. Está ali estagnada no frio. Exatamente. Não venta tanto, é reto, né? É super plana. É uma prova que não tem subidas, assim como também Montevidéu. Né? Ou seja, você não tem ladeira em Montevidéu. Estamos falando dos Pampas, né? Então você tem ali Rio Grande do Sul e você tem o Uruguai do outro lado. Então, o que a gente observa, né, é que existe alguns marcadores que eles são preditivos ou eles podem ajudar a não machucar tanto. Tá? Então, por exemplo, um dos, cadência. O maior número de cadência a pessoa machuca menos. Se você estiver com um MC mais baixo, ou seja, mais leve. Né? E aí a ideia é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Cada vez que você pisa, você tem uma resposta do solo. Então, tudo isso colabora. Né? Então, quando a gente observa isso, a gente precisa ter um cuidado para não querer responsabilizar tudo ou querer botar a conta tudo em uma coisa só. Porque até mesmo recentemente eu tive contato com um amigo educador físico que está fazendo uma tese e uma pesquisa junto com um grupo de cardiologistas da UFBA, Sim. Sobre essa questão das mortes súbitas e ataques do coração em decorrência do esforço, né? E atribuindo isso em parte à corrida, porque teve um aumento, segundo ele, significativo. E aí eu ouvi uma outra médica que me disse também que esse aumento também se dá também proporcionalmente ao número de novos adeptos ao esporte. O que também pode vir, vamos dizer, de certa forma, mascarar esse resultado a ponto de sinalizar que, de fato, a corrida de rua, ela machuca ou tem machucado muito mais. Porque eu percebo o seguinte, como o senhor bem falou, atletas que são performistas, eles, se tem algum machucado, alguma dor deve ter, mas sabem conviver com aquilo e o corpo está adaptado àquilo ali. Só que estamos falando de uma outra galera, viu, gente? Que é uma galera que sente a dor e ela realmente o tira da prática esportiva. Né? Aí vai lá vai buscar profissionais para fazer esse tratamento. Isso acontece com frequência, né? Não é o que a gente gostaria, né? de poder acompanhar os pacientes. Nós somos profissionais, né, da saúde e fisioterapeuta, a gente não é brigadista, né? Ou seja, para apagar incêndio. Né? E eu sempre falo isso para os colegas, eu falo isso para os nossos alunos, a gente não é brigadista, a gente não está aqui para apagar incêndio. E nem muito menos trabalhar a dor. A dor é considerada hoje um sinal vital. Então a dor avisa algo. E as pessoas, elas veem a dor, muitas das vezes, como um aliado ou como um inimigo. E é interessante isso, né, esse algoz da dor, porque as pessoas não querem sentir a dor e mascaram a dor. E isso a gente está falando de uso de drogas. E aí toda assessoria, toda família tem, entendeu? O seu ciclo de narco, né? Sempre tem alguém que traz um remédio, que indica algo, né? E tem várias medicações que vamos dizer, suprimem a dor ou fazem você não sentir dor. Pedro, estão dizendo que o seu áudio está meio baixo. Tá ligado aqui? Deixa eu ver aqui. Tá ligado ali, Will? Deu uma chegadinha.
tá ligado o áudio. Tá ligado. Só chegar um pouco Chega mais próximo. Tá, Peraí que eu vou aproximar ele aqui. Não, na verdade é o microfone que tá indo pro saco. Agora ligou. Agora ligou. Ah, tá. Eu acho que ele mexeu e desligou. Agora ligou. Agora ligou de novo. Pronto. Então, existe, né? Em toda família existe, né, os contrabandistas, né? De medicação. Então, nas assessorias também tem isso. Então, tem sempre gente com uma fórmula e com uma dica. Geralmente são os mais antigos, né? E aí você tem drogas analgésicos, você tem drogas que melhoram a performance. E temos aqui algumas colegas. Pera aí. Não, tem um monte de pergunta aqui. Calma aí, olha. Calma. Eu tô Gente, calmo. tá muito sério. O papo tá muito sério, mas você sabe que eu gosto um pouquinho, né, de... Tira até o boné, rapaz. Sabe por Tô quê? notando, viu? Pode quebrar aqui ainda. Sabe por quê? Sim. Eu tô fazendo esse parênteses? Porque assim, recentemente... ó, já ouço falar bem... assim, vem passando essas informações ao largo, assim, bem distante de mim, sobre essa questão de uso de algum tipo de substância Sim. que ajuda a performance. Sim. Recentemente não. Tá, dá lá! Não. Também? Chama! Misericórdia. Tem logo de voador. 2 dias atrás, viu, gente? 2 dias atrás, 3 dias atrás, não foi? Acho que 2 ou 3. Sexta-feira, foi sábado. Não sei, sexta-feira. Eu tive conversando com um rapaz e ele me apresentou um remédio, né? Uma substância lá que é dado a cavalo. Clenbuterol? Sim. É isso aí. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Eu tô com a lista de perguntas aqui. Posso começar já? Não, calma. Deixa ele terminar. Eu Assim interrompi você ele, chega, eu interrompi pra contextualizar pra que ele venha. Quem quiser eu tô vendendo. Eu tenho 215 ml. E nesse caso, eu assim. Aí eu e o Will, meu amigo ali, somos assim, né? Ainda, rapaz, descobrindo a coisa, né? Somos abestalhados mesmo. Inocentes, né? Você vai pra inocentes. Naia tomar porra, cara. O que Esse eu, corte, doutor, fala aqui, ó. Dele. Pode olhar Certo. aqui, ó. Fala com essa câmera aqui. Esse eu vou corte. dizer para vocês, né, de maneira muito clara, inclusive recomendo a vocês a seguirem no Instagram, Jogo Limpo. Tá? Eles fazem parte da Confederação Brasileira Antidoping, né, e são colaboradoras, né, dos órgãos internacionais, e lá tem a descrição de várias substâncias, né? Eu jogo limpo. Exatamente. E também métodos que também são considerados como doping. Tá? As pessoas, o senso comum, né? Ou seja, o que você acha ou não acha, é um direito seu. Mas quando você está falando num ambiente competitivo, né, que envolve inúmeras possibilidades, aí você tem patrocínios, você tem questão de dinheiro, as pessoas elas esquecem disso, né? Tem um paciente, ele tem quase 80 anos, e ele me disse algo que me marcou, né? Que ele fala que as pessoas estão perdendo a dignidade, né? Doutor Prats, né? E é verdade, as pessoas estão normatizando algo, colocando as coisas como normal, né? Então, no Jogo Limpo, né, vocês podem acessar, existe substâncias e métodos, né? E métodos, muitas das vezes, né, tem um outro termo que a gente tem utilizado muito, que é pseudociência. As pessoas pegam dados, né, colocam dados e mistura isso, e isso gera, na verdade, uma manipulação das informações, né? Então, assim, sigam, né? Isso é importante falar, sigam profissionais sérios, profissionais que realmente têm princípios éticos, né? E tem uma vida coerente. Eu quero dizer isso é importante, a coerência daquilo que você fala, daquilo que você faz. Então, eu vejo hoje, né, que as pessoas estão colocando determinadas coisas, com relação especificamente de drogas, né? Drogas que eu digo substâncias, né? Então, como se algo natural, fitoterápico, e que não tem comprovação científica, não tem liberação para isso, né? Não tem estudos para isso, e que na verdade são considerados como doping. Basta olhar, né, lá E muitas esse vezes, site. pelo que eu tô vendo, não tem nem a prescrição para aquilo. Não né? tem. E às vezes tem a prescrição, Alex, tá? E é o que se diz, né? O doping vem com uma receita médica, né? Então, assim, tem que ter um cuidado, né? Porque depois, né,
recentemente, né, eu estava dando uma olhada aí, tem esportes que tem uma maior frequência de doping, né, mas a gente tem visto hoje como o celeiro de grandes atletas, né, de corrida, no caso Quênia, inclusive a campeã da Sharma Mix desse ano, ela foi suspensa por 2 anos, né, por doping. Né. Então, existe uma preocupação muito grande com relação a isso, porque essas pessoas estão sendo captadas muito cedo pelos grandes laboratórios e por tudo isso. E vou falar de Salvador. Né? Então, no caso de Salvador, tem pessoas que estão vendendo coisas que é mentira. E a gente sabe que é mentira. Entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado, né? Porque não só a substância, mas o tipo de utilização. Então, a partir de 100 ml intravenosa já é considerado doping. Bom, nesse caso aí tem os injetáveis, né? Exatamente. Estão muito... né? Que hoje tá hypado aí, tem muita gente fazendo, falando que faz e trazendo benefícios assim, incríveis. Né? E isso, né, a partir de 100 ml, já é considerado doping. Então, se você compete e tiver doping, e você for lá, quando você fala, eu fiz só uma reposição de nutrientes, sais minerais e tal, vitamina B12, porque... Então, por exemplo, teve uma situação numa maratona que teve aqui, maratona caixa que eu fiz 2014, 2015, não lembro, e de repente 6 pessoas da elite passaram mal. Basta vocês pesquisarem. Foi que ano? O daqui? Tá aqui. A do ano foi 2020, foi 2014. 15. Ah, 2014. É porque eu sou old school, eu tenho... Não, eu tô falando porque também a primeira maratona foi 2000, a reabertura após a pandemia. Após a pandemia, não sei se foi 23, foi 22. Acho que 22. Foi 22, isso, 22. Né? Tivemos também atletas aqui que alegaram ter tomado um suco diferente. Tomava de uva, Pois é. tomaram de outro. E aí realmente E aí o que aconteceu? tiveram até hemorragia. Pois é, de repente tinham no start list, acho que tinham 11, 12 e só chegaram 4, 5. E dessas 4, 5 chegou uma amadora na época e ela foi pega com 4, 5 substâncias. Então uma substância era por causa da anemia, a outra porque ela fez bariátrica, a outra porque ela tinha renite, a outra porque ela tinha deficiência de ferro e a outra não sei o quê. 5 substâncias. E aí, doping Foi pego. foi pego. Romário também foi pego no doping, acho que foi porque ele estava tomando finasterida, foi um remédio para calvície, foi pego. E aí a pessoa tem que entender, se você está Ficou competindo... fora da Copa um ano aí por causa disso. Se você está competindo, você tem que saber disso. Né? Então, assim, tudo que o atleta utiliza é a responsabilidade dele. Tem que parar com isso. E aí, aquela velha história, né? Trazendo de novo lá as questões das lesões, vamos voltar para isso. As lesões, as pessoas querem arrumar um culpado. Né? O técnico, né? Aí você tem o colega que chamou para treinar, aí o tênis, né? Aí você tem o professor de musculação. Ou seja, a pessoa quer arrumar uma culpa, né? Ou um culpado. E quando a gente não assume a responsabilidade, né, do que a gente faz, e isso, no final das contas, quem sente sua dor é que geme. Então, Certíssimo. quando você machucar, o problema é teu. Então não adianta querer ficar culpando os outros, né? Então eu vejo isso, né? As pessoas têm pessoas sérias, né? Que têm boa fundamentação e que as pessoas simplesmente querem manguear. Então, por exemplo, você marca um treino, vamos marcar aqui o treino aqui no podcast, aí o cara pega e vai treinar, porra, lá, entendeu? Sei lá, no CAB. Pô, marquei um treino aqui, o cara foi treinar em outro lugar. Porque eu não gosto de treinar, não gosto de fulano de tal. Então, você gerir pessoas é sempre complexo. Complicado. Mas a gente tem que ter a ideia de unidade, né? E a questão do método. Então, por exemplo, quando você tem um método, é importante explicar isso para o aluno. Nós temos um método, a gente faz treino assim, dessa maneira, e deixar isso claro. Né? O combinado não sai caro. Então eu vejo hoje que as pessoas chegam e elas querem dizer o que tem que ser feito. Né? E aí, por conta de N situações, vai se afrouxando isso. E eu sou do interior, e o interior tem muitos ditados, né? E eu acho isso espetacular. Né? Os ditados, então, uma laranja, né, à beira da estrada, ou tá podre ou roubada. Então não adianta você querer se misturar. E o ambiente é muito importante. Então, por exemplo, você tem estudos mostrando sobre o efeito cooler. O efeito cooler, você treina com alguém que é melhor que você tende a se esforçar mais.
Ou seja, treinar em grupo, você tende a se esforçar mais. Depende de que grupo é esse. Posso? É como o mineiro fala, né? Eu tenho um amigo mineiro, tenho vários amigos mineiros, mas tem um em especial, né? E aí ele fala assim, junto dos bocos a gente fica melhor. Então o efeito cooler é treinar com pessoas que são um pouco melhor que você. O que eu vejo, né? Às vezes a pessoa, vou falar em treinos de intensidade, às vezes a pessoa está fazendo um ritmo aí, um treino de 400 para 3,20, 3,15, aí a pessoa é para fazer 14 estímulos, faz 5, não aguenta, não fez o treino. Então essa falsa ilusão que você está acompanhando algumas pessoas, isso aí é só pro teu ego, vai tirar foto, mostra, aí fez quantos? Era 14, fez 4, aí vai dar certo, encosta e não volta mais, porque está fora do ritmo. Então, assim, a intensidade, ela muitas das vezes machuca mais do que o volume. Entendeu? Porque se você tem um ritmo e aquele volume ele é bem calculado, bem distribuído, isso vai trazer, entendeu, menos problemas. Então, por exemplo, a corrida. A gente sabe que quando você estiver cansado e correndo mais rápido, a sua mecânica muda. Entendeu? Você tende a ficar mais, né? Desengonçado, Desengonçado, exatamente. Né? Tem um amigo, Antônio Borges, né? Que aí, às vezes ele faz uns tiros que eu falo que ele está todo desmantelado, né? Então, Borges, né? Você vê ele correndo na elegância, né? E tem várias pessoas que correm muito bonito, mas até chegar aí, procure saber quantos anos essas pessoas têm treinado. Exatamente. Então, Borges foi o que teve aqui no podcast, supõe, sim, né? Sim. E realmente, o que o senhor está falando é tão pertinente, tão verdade, que ao longo desses meus 3 anos, né, no esporte, acompanhando e assistindo esporte, né, que na maioria das vezes eu e o aqui nós nos prestamos sempre ao serviço de estar registrando momentos de outras pessoas e compartilhando com a comunidade. E de lá para cá, o que eu tenho sempre conversado com minha esposa é isso, olha como A, B ou C corre. E de lá para cá, me disseram também várias vezes, alguns fisioterapeutas também já me disseram, rapaz, você não tem como corrigir a sua mecânica. Só que eu percebo que o desmilinguido fazia parte da minha vida, entendeu? Do início ao fim. Não só quando eu estava cansado, entendeu? E aí hoje, eu tenho percebido, eu tenho prestado tanta atenção na questão da postura, da inclinação, da elevação dos pés, né? Da rotação das pernas, que da dinâmica, que eu digo assim, não, essa dinâmica não era minha, essa dinâmica é a dinâmica que eu tenho aprendido, observando, sendo orientado, e eu tenho percebido realmente que as coisas começaram a mudar no sentido de não incorrer nas lesões, que antes eu sempre ia para os treinos, uma semana, 2 já estava machucado, já parava. Uhum. E de lá, meus 3 anos, foi quase todos eles assim. Sim. E aí, recentemente, eu voltei a fazer treinos novamente. Então, tenho que 1 mês treinando certinho, regular. Sim. E não tenho sentido dores. Você vai lá na clínica, eu vou fazer um convite para você. Sei lá. E você vai ver algumas coisas diferentes do que você já percebeu. Eu tenho um amigo, esse é de fato um grande amigo, chama-se Alcivan. Alcivan conheço. MB Sport. Conhecido como Cavalão. Então Alcivan ia parar de correr, porque ele estava correndo, entendeu, para 4,20, 4,10. Ele não conseguia mais correr. E ele, quem conhece a história dele, né, um grande atleta aqui da Bahia. É. E Alcivan, toda vez que ele treinava, ele passava uma semana com dor. Tá? Se você perguntar para ele, né, se treinar antes de me conhecer, porque existe uma linha muito tênue entre lesão e evolução. E aí você precisa de gente boa para te ajudar. Você tem marcadores sanguíneos, você tem de oxidação, você tem várias formas de fazer isso. Mas, um bate-papo. Olha, estou me sentindo assim, me recuperei bem, estou dolorido ainda do treino de anteontem. Então, em vez de você fazer um treino intervalado, vamos fazer uma rodagem, vamos adaptar. Hoje não faça dobra, não corra de manhã, não corra tarde. E Alcivan, ele foi na clínica e ele me deu muito trabalho, porque ele é um atleta e ele aguenta e sabe lidar com dor, com sofrimento. E cresceu e avançou e conquistou muita coisa com essa base. Então, muitas das vezes a pessoa acha que para ganhar ela tem que sofrer, ela tem que machucar, e não é. Então, recentemente ele estava treinando e foi treinar com um pessoal
E tava treinando Eu muito vi, forte. eu vi ele até nessa semana, foi semana passada, treinando com Borges. Isso. Com a galera de eu falei assim, ó, o Silvão tá nesse meio aí, com o Andrezão. Falei Exatamente. assim, aí eu olhei assim, não, eu conheço ele, e eu assino embaixo tudo que você tá falando, porque assim, desde 2022, eu venho acompanhando essa galera toda que você tá dando nome aí, e Alcivan é um deles que veio, depois parou, aí sumiu, eu cheguei assim, cadê você, rapaz, não tô encontrando mais você, ele tô machucado, tudo e tal. Aí eu fui treinar na IBB, reencontrei com ele, eu falei assim, pô, que bom que você tá aqui, inclusive fizemos até vida do é o que é isso aí? Falta 30 minutos. Pô, já? Já? Vamos fazer as perguntas, mas já? Tem as perguntas, Rapaz, nem começamos aqui, nem falamos de maratona ainda. A gente Calma. vê outro dia de novo. Não, calma aí, peraí. Hoje tem o Alcivan tempo. nós fizemos lá na Praça do Eucalipto, vida de corredor com ele. Ele contou as histórias dele, de onde ele veio. Isso, lá de Santa Cruz, no Pernambuco. Sim. Enfim, então ele voltou a correr. A gente passou a conviver um pouco mais de próximo, né? E a gente cuidando dele. E teve um dia que tinha um treino de 16 tiros de 400. No 15 ele sentiu um desconforto. Ele parou, encostou. Ele falou, não vou. E só foi um desconforto. Então hoje, né, a percepção e saber os seus limites, né? Um rio tem quantas margens? 2, né? Um de cada lado. Seria isso ou errei? Epa, não vale consultar. Não errei, não. Eu não Margem? Quantas margens tem um rio? Quantas margens tem? Sem consulta. De cada lado, pelo menos. Vou errar aqui, né? Então o rio tem 3 margens. Tem a margem da direita, a margem da esquerda e a margem do fundo. Olha aí. É importante Aprendi, né? você saber as suas margens. Essa ideia de estar superando o limite, isso não é bom, não é saudável, é preocupante. Recentemente a gente viu, né, um grande influenciador chegar carregado. Isso para mim me deixa preocupado, porque é nessas horas que o corpo Dá o sinal ali, ele disse que não é para fazer, você faz. Ali já ultrapassou. E ali você já ultrapassou. E aí você abre o campo para um monte de problemas, né? Porque até dar o sinal e ter o socorro, isso tem que ser urgente. Então isso, na minha opinião, a gente tem que ter um cuidado para isso não achar que isso é legal. Então, por exemplo, tem gente que chega rolando, né? Como se, uma prova de 5 e 10 eu vi recentemente, eu falei, cara, o que está acontecendo? Eu já fiz Tocou no ponto certo Eu agora. tenho algumas perguntas ainda aqui. eu já Não, fiz não vai tanta parar. prova, já vi tanta gente fazer prova, e eu quero dizer para você o seguinte, né? Fazer provas, maratonas, não tem nada demais. Né? Eu posso dizer porque eu dou um monte de exemplo de um monte de gente que já fez, não precisa nem ser eu. Né? Mas fazer com saúde, essa é a grande diferença. Entendeu? Ou seja, você se manter num ciclo. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele corre, né, muito bem. Ele tem 3 ciclos de maratona, todos 3 machucando. E aí tem uma coisa interessante, né? Eu sou do triatlon, a minha base é o triatlon, eu faço corrida, que faz parte do Faz triatlon. parte do triatlo. E eu vejo sempre quando alguém está pedalando ou está andando, porque machucou. Eu já sei. Ou seja, o cara ele não faz aquilo como pedalização. Então, assim, você quer um exemplo? Olha o Kipnote. O que ele faz de regenerativo? Pode olhar. Se ele não está em cima do rolo pedalando. Em cima do rolo? Do rolo pedalando. Ele pedala no rolo sinestésico. Exatamente. Pedala sem sair do lugar. Então, o que eu estou falando é ciência. Então, você tem, em termos, de novo, voltar lá. Você tem formas de prevenir lesão. Você tem o recovery, que é essa recuperação. Aí você tem o passivo e o ativo. O ativo é sempre melhor. Lógico, você deitar, receber uma liberação miofacial, uma massagem, uma bota, um banho de imersão no gelo, isso é muito legal. Mas tem coisas mais simples. Eu tenho uma filosofia de vida e, consequentemente, de profissional, de simplificar as coisas. Então, por exemplo, uma bota pneumática é legal, mas põe a perna para cima, 20 minutos depois do treino. Entendeu? Se hidrata bem no dia anterior. É isso. São coisas simples, então as pessoas querem coisas assim super, ultra, mega, entendeu? De high performance e não faz o básico. Toma uma tabela no pré-treino. Falando, gente, eu prometo a gente vai fazer as perguntas, viu? Tem aqui as perguntas. Eu só peço uma paciência pra gente esgotar aqui pelo menos o roteiro todo aqui do podcast, né? E aí a gente deixou o Mé para responder as perguntas. Especificamente no ciclo de maratona, né? Exemplo. Claro que o exemplo que eu vou trazendo aqui é um exemplo pessoal, mas só para contextualizar. Faço um esforço em 5 km.
né? Foi fora, foi um esforço. Você vai fazer uma corrida, ali você se propõe a dar um gás a mais. Né? Todos que nos assistem sabem que quem está correndo para quebra de RP, de forma competitiva, vai entregar alguma coisa a mais ali, um gás a mais. Sim, sim. No outro dia, porque há muitos conselhos em que não, faça um pequeno treino só para liberar o ácido lático. Sim. Isso se aplica a todos? Ou está fazendo esses procedimentos, tipo liberação miofascial? Qual o indicado após uma prática extenuante, ou que você largou ali mesmo, um pedaço do seu rim? Hidratação, alimentação No adequada. dia seguinte? Alimentação, não, depois não. Alimentação, Logo após o isso, treino? treinou. Alimentação, descanso e sono. Então, quem dorme mal tende a machucar mais. Nessa alimentação que você se referiu, Sim. você disse que logo após. Isso. Você correu, fez lá o seu trabalho, Uma prova curta que você está falando. prova curta, até 10 km, né? Certo. É prova intensa. Você chega, só recebe de prova uma banana. É uma alimentação adequada? Até para digerir aquilo Porque demora. até mesmo pra gente entrar em temas polêmicos, É. né? A banana, por si só, Então, atenderia essa alimentação? não. Porque assim, até você digerir a banana, né, você precisaria de algo que tivesse mais disponível no sentido mais biodisponível. Né? Esse é o termo. Então você tem outros suplementos, outras coisas que são mais eficientes, a gente sabe disso. Isotônico? Isotônicos, entendeu? Que não tenha corante, porque hoje em dia corante hoje é um problema, isso vai sair. Tanto é que o Will falou de tênis, você pode ver que aquela ideia de tênis supinado, pronado, super pronado, isso acabou. Acabou. E na verdade, isso é coisa do marketing esportivo. No pain, no gain, entendeu? Então assim, a suplementação, né, e a entrega disso numa prova, você não pode achar que isso a prova vai te entregar. E tem assessorias que tem isso, né? Ou seja, você tem lá Você uma leva pessoa disponível. Na maratona a gente vê até essas provas mais reposições, longas. né? Prova mais longa, mas assim... Que tem que apresentar a comissão. anteriormente, Exato. Mas assim, eu observo isso e provas curtas, né? Prova de 5 e 10, às vezes você não precisa nem tomar gel, né? A depender se você tem uma alimentação boa no dia anterior, nem gel você toma. Agora água sim. E aí tem gente que fala assim, não, eu sou camelo. Eu falo, então tá bom. Em Salvador, vamos ver até quando esse camelo aguenta. Agora, de forma específica, e até mesmo prometo que será a última, assim, o papel da fisioterapia diante desse cenário de uma maratona, dessas intenções, né, de atletas que vêm machucados ou que não estão machucados, né? Porque se não tiver mal orientado, possivelmente pode vir a machucar. Eu vou te dizer o que eu acredito. Né? Sempre quando a gente acompanha um atleta, é importante que a gente tenha uma conversa e tenha acesso a quem prescreve isso. Por quê? Porque tem que alinhar isso. Então, assim, existe um método para pessoas que querem fazer a prova pela primeira vez, gente que já quer, em termos de tempo, né? Tem gente que já quer vaga, por exemplo, para uma major, por exemplo. Então, são características diferentes. Um está indo pela primeira vez, quer completar, o outro já quer melhorar um pouco e o outro tem um objetivo já mais de performance mesmo. Então, a gente tem que ter uma linha, né, um acesso, a essas pessoas que prescrevem o treinamento. Por quê? Porque dentro desses ciclos, né? Então, por exemplo, não sei se vocês, né, já pensaram, então, por exemplo, quando se fala assim, fazer 32 quilômetros, 35, por quê? Porque a gente sabe que fazer mais do que isso, passar mais do que 3 horas e 20 treinando, isso já não é bom, no sentido oxidativo, né? A gente não envelhece, a gente oxida. Então é importante não oxidar tanto o atleta, porque senão ele não recupera. Então, quando eu vejo dentro, né, do ciclo de treinamento, aí a gente tem ciclos aí entre 60 e 75 quilômetros, né, uma média assim, de volume semanal, e aí você distribui isso durante a semana, em treinos de intervalo, em treinos de rodagem. 35? De 65 a 75, 80, é uma média. A média, né? Acima Semanal. de 100, o indivíduo já tem que ter um lastro maior para aguentar, entendeu? O volume maior. Isso semanal, tá falando? Isso semanal. E tem atletas aí que correm, né? Ou seja, quem faz maratona sub-3, que correm mais de 150 por semana. A gente observa que tudo isso que o senhor está falando, a título E aí tem de que ter preparo. orientação e até mesmo de base científica, né?
que estamos falando aqui com Henry Reyes. Reyes, né? Que é um fisioterapeuta, é uma pessoa também que é do triatlon, é atleta, é muito bem acompanhado de boas assessorias de Salvador, convive com bons atletas. Então, assim, é algo que você que está em casa, que nos ouve, tem que prestar atenção, porque, assim, vale a pena dar o algo a mais, você tem que ter seu objetivo, né? Como salientando aqui, nosso amigo ali faz uma maratona a cada final de semana, né? Tem um objetivo. Então, assim, eu não vou censurar quem se submete a fazer algo que dentro do planejamento dele e da decisão dele, tá tudo ok. Talvez eu diga assim, eu sou louco, não consigo. Né? Mas assim, se a pessoa tá ali, tá disposta, se prepara para isso, que eu vejo que ele é muito disciplinado, tantos outros são. Mas aqui não se aplica a pessoas que, de certa forma, elas buscam esse autocuidado para se lançar nesses desafios. Sim. Estamos falando de pessoas que acham que é fácil fazer o que ele está fazendo, não se prepara adequadamente e vai de forma irresponsável. Alex, em ventania até pato voa. Depois que passa a ventania é que eu quero ver quem fica. Então, em ventania até pato voa. Quero que depois que passar a ventania, quem vai continuar treinando, quem vai continuar tendo a dedicação como o Will tem e como vários outros atletas têm. Né? Então, assim, eu vi o Paula, né? O Paulo Paula lá, com 46 anos lá no Campeonato Mundial, fez 2,20. Então, assim, ninguém chega à longevidade à toa. Então, assim, no caso das lesões, para finalizar essa pergunta e a gente poder ir para perguntas dos nossos telespectadores, existe, né, a gente sabe que tem algumas coisas, o corpo dá sinais, existem alterações que a gente observa, que elas são preditivas, ou seja, uma hora vai dar errado. Então, alterações, por exemplo, de tornozelo e pé, vai machucar o joelho, vai machucar o pé. Então, alterações de pouco movimento de tornozelo e pé. Pessoas que têm uma mecânica, que correm sentado, como a gente fala. Né? Rapaz, tá falando de mim, será? Velho, eu até outro dia aqui, eu tava brincando aqui, Deus me perdoe, não é sacanagem não, gente. Eu até tava me considerando, você tá perguntando, minha capa, será que eu tenho sou PCD, será? Tem algum problema neurológico, né? Rapaz, que negócio, rapaz, difícil. Sabe por quê? O centro de massa ele tem que estar deslocado anteriormente, isso se treina, né? Mas você treina antes de correr isso, você treina isso em indoor, você treina isso em educativo, né? Exato. E aí as pessoas, né, rapaz, tem que vir Você mais vezes aqui, você não dá não, para eu passar a noite toda aqui com Pergunta logo aqui, pai bola. Vai lá. Eu pergunto pra você responde pra câmera, beleza? Fechado. Mais rápido. Vai lá. Postura do corredor. Corredor que corre torto, que ele corre um braço reto e outro braço catando cavaco. Não, esse aí é o braço pipoqueiro. Isso. Depois a gente conversa. O que vem fazendo a acarajé com o braço... Tem o braço pipoqueiro. O que acontece é o seguinte, isso a gente entende como... Corrige, desempenha essa porra. Isso, com certeza. O que eu sugiro quando a pessoa tem um braço pipoqueiro? Sempre quando tiver, né, alguém filmando... mas não me divido com essa porra, no braço pipoqueiro. Tu lembra? Oi, tu manda de acarajé, segura Eu lembro? Eu fui segura, menino, tá mas com um desculpa. embaixo do braço, Alex, eu sou old school, eu sei dessas coisas antigas. Sério, corrige como? Pode Então olhar assim, pra ó, câmera aqui e corrige. o que corrige? Primeiro, querer corrigir. Certo. Segundo, né, você ter noção disso, porque às vezes a pessoa não tem consciência disso. Então Certo. é importante ter consciência disso. Então, às vezes, chá com... as filmagens... Obrigado, água. Às vezes filmagens e você entender que é aquilo, porque você só pode corrigir algo se você tiver consciência. Às vezes a pessoa não sabe. Exato. Às vezes tem gente que é inconveniente e não sabe que é inconveniente. Alguém tem que chamar, olha, você está sendo inconveniente. Ou, não, poxa, por gentileza, entendeu? Então isso tem como corrigir? Sim. Agora, pegar esse adendo só, Sim. eu vou trazer de novo a situação lá do nosso amigo Alcivan. Ele chegou para mim, e ele tem um calo ósseo imenso, né, nas duas inserções posteriores do Aquiles, são enormes. E ele falou assim, porque eu fui em outro colega e outro fisioterapeuta, e o médico falou que eu tinha que mudar o jeito de correr. Eu falei, rapaz, eu queria desmantelado correr a 4,20, 4,10. Então, o que eu disse para ele, e respondendo, né, aglutinando a resposta, é assim, a gente tem que estar preparado para correr. Entendeu? Agora, tem determinadas coisas que você gasta energia. Então, uma mão dessa de pipoqueiro não ajuda em nada. Certo. Não ajuda em nada. Entendeu? Então, você tem que entender o seguinte, isso te ajuda a você correr melhor ou não? Ok. Segunda pergunta. Braço pipoqueiro foi pra ótimo. Um aluno que entrou na assessoria, conseguiu correr 2 km no sábado, no outro sábado já quer correr 7.
sem preparação, vai ou vai depois a colheita é dura? É assim, ó, com certeza a médio e longo prazo ele vai ter problemas, tá? Às vezes no primeiro momento não, né? Porque o sistema musculoesquelético ele adapta muito bem, entendeu? O sistema musculoesquelético ele vai ter uma crescente, ele tem uma disparidade muito grande, você vai melhorar muito a parte musculoesquelética, mas a parte cardíaca e a parte neural demora mais. A parte de angiogênese, ou seja, de ter mais vaso naquela região, isso demora mais tempo. Então, eu digo o seguinte, prova de 5, 10, o indivíduo empurra de qualquer jeito. Depois, quando ele começa a avançar um pouco mais, ele vai começar a ter problemas. De fato, ele a médio e longo prazo ele vai ter lesões, ele vai se machucar, entendeu? Isso é uma questão de tempo. Já emendando na próxima pergunta que tem uma coisa a ver. Terminei de treinar, quando é que eu tomo o analgésico e quando é que eu tomo o anti-inflamatório? Eu vou dizer para você sobre a PNI, que é a psiconeuroimunologia. Tem um amigo lá em São Paulo, o Tiago e a dupla, né? Os dois sempre andam juntos, né? E uma coisa importante é que a gente não pode suprimir, entendeu? Respostas fisiológicas. Então, a dor ela é importante e é um mediador para que o teu corpo gere um processo inflamatório. Então, eu vejo, né, que as pessoas suprimem, seja a dor, seja a temperatura, e você vai deixando o seu corpo débil. O seu corpo não sabe responder a isso. Agora, o que a gente espera de um treino? Um treino intenso, um treino longo, a ideia é que com 24 a 48 horas, o teu corpo esteja recuperado para um próximo treino, né, da mesma intensidade. Por isso que esteroides, você tem uma vantagem muito grande, porque você faz hoje 21 de 1000 e amanhã você faz 21 de 1000 de novo. Então a recuperação é muito mais rápida. Então isso, de fato, gera uma vantagem muito grande. Então é isso que as drogas fazem. Por isso que é tão desvantajoso quem usa e quem não usa. Entendi. Nossa, outra pergunta. Desempenho e dor. Para eu desempenhar, eu tenho necessariamente que acabar a prova todo estrupiado? Não. É importante entender o que você está fazendo. Então, provas, às vezes, de 5, né, ela dói mais, às vezes, do que uma maratona, porque a maratona você vai num ritmo menor. Tem um grande triatleta, né, um grande triatleta lá de BH, o Thiago Vial, que ele fala o seguinte: quem faz a maratona para 5 horas dói muito, e quem faz a maratona para abaixo de 3 horas dói muito. Só que um dói mais rápido, entendeu? Por menos tempo, e um dói menos por mais tempo. Ou seja, você vai ficar doído. Quem achar que vai fazer, né, uma prova longa e não vai sentir dor e desconforto, só que isso faz parte da preparação. É aquilo que eu falei anteriormente. Você vai criando repertório, soft skills para lidar com as situações, né? Lidar com suplementação. Então, por exemplo, recentemente, uma pessoa conhecida fez uma outra maratona e 15 dias antes trocou o tênis. Então, assim, antes de provas, você tem que ter tudo testado, suplementação, hidratação, roupa, e não se aventurar no tênis, e não no dia, entendeu? Então ela fez essa maratona, sentiu a lesão e lá correu lesionada. E aí algumas pessoas falam assim: nossa, tá vendo aí, maratona não pode desistir, tem que ser guerreiro. Não, na minha opinião, um erro de planejamento importante que culminou numa lesão e que as pessoas estão colocando isso como superação. Isso não é superação. Se você machucou, se você quebrou numa prova, você fez merda. Acabou. Você fez errado, o cálculo foi errado. Fez merda. Então, assim, tem que reconhecer e falar: fiz merda, preciso recapitular. Por exemplo, eu tenho aqui, todas as provas que eu vou, eu termino a prova e faço, entendeu, um scanner da prova, dizendo aquilo que eu fiz e deu certo e o que não deu certo. Porque isso vai criando, como eu disse, repertório. Então, nas provas seguintes, você já sabe o que você pode fazer, o que você errou. E, assim, dizer que errou de novo, que alguém já errou, aí é mais do que burrice, porque se você sabe que a pessoa caminhou por ali, então eu só escuto pessoas, Alex, e os nossos aqui telespectadores, que estão onde eu quero chegar, estão voltando, ou seja, também já estiveram onde eu quero chegar, ou estão indo, estão com o mesmo propósito, senão eu não escuto. Então eu não ando com pessoas que não têm essa forma de pensar. E eu respeito cada um, mas eu escolho quem eu quero estar próximo, eu escolho quem ouvir. Não é qualquer pessoa que diz algo e eu vou mudar minha opinião. Vou fazer uma leitura breve aqui de todos que passaram pela live. Sim. Tá aqui Yasmin Gomes, falou Terra Boa, Conceição de Coité. É de onde o senhor veio, né? Isso, Pronto. Sertão da Bahia. Lá é tão quente em Coité que de um lado um passarinho voa, do outro ele abana.
Você acha que Salvador é quente? Marcelo Diógenes, obrigado pela intervenção aí, falando aí do áudio. Tá bacana, ele disse que tá ótimo agora. O Antônio Borges também mandou um abraço. De Borges. Aparecida. Oi, Maria. Falando que elas conversando entre elas. Aparecida ingressou na corrida agora, já tá fazendo provas de 5 e tal, e já pode escutar. Tá dizendo aqui que tá aprendendo cada vez mais. Pergunta aí de Márcio aí. Márcio Rocha. Como você vê o consumo de carbogel, a utilização de carbogel? Existe, né, vários tipos de produtos hoje, né? Então você tem produtos hoje de melhor digestão, né? Tem gente que tem intolerância, tal, tem gente que prefere, por exemplo, rapadura, tem gente que prefere gel. Você tem géis hoje muito bons, que eles chamam de hidrogel, né? Eles têm uma digestão melhor, eles têm uma resposta melhor. Tem géis hoje de 40, 50 gramas de carboidrato, ou seja, você consegue aproveitar melhor. Né? Uma super carga, né? É gasolina azul que eu brinco, né? Pô, você 50 gramas, às vezes são 3 géis, imagina, tem gel de 18, 20 gramas, né? Gel veganos também agora? Tem também, para quem tem a linha vegana. Então, assim, eu sugiro sempre acompanhamento, né? E você testar antes das provas, né? Para que você, no dia, já esteja bem adaptado. Quais são as lesões mais recorrentes que você verifica e que atende atletas? Aí vamos dividir por faixa, por categoria. Age group. Iniciante, o BF. Estão me perguntando o que é BF, viu, Will? O pessoal quer saber o que é BF. BF é bufa fria, igual a mim. Corredor bufa fria, BF sou eu, gente. Tá explicado, para ninguém me perguntar mais. Corredor BF, iniciante, o corredor amador, performista e o elite. O que é que, na sua experiência, o que é que eles trazem de queixa? Aqueles que se lesionam, é claro. Os atletas que iniciam, né, eu observo que existe uma empolgação, né, ou seja, se empolgam e aí notoriamente erram na mão, não respeitam os processos. Então a gente vê lesões de tornozelo, pé, né, lesões de joelho, são mais prevalentes nessas pessoas, né? Quando você avança mais, no sentido, quando a pessoa já está performando mais, aí você já pensa num volume maior, numa experiência maior, em provas um pouco mais desafiadoras. Aí o indivíduo já está começando também a pensar em equipamentos. Há um erro também, porque quer que tudo se resolva com o tênis, né? Tem gente que quer que o tênis corra por ele. Se fosse assim, Borges botava o tênis dele para vender, André, Elinho, Alcivan, Márcio, enfim, Jairo, Cleidivan, enfim, tantos outros que tem aí, Lu, né? Todos esses são pessoas próximas. Né? Então, o tênis não vai resolver tudo, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Nos atletas que performam um pouco mais, né, eles tendem a buscar o tênis com um retorno de energia maior. Esses tênis são mais duros, então eles requerem uma técnica melhor, eles requerem, entendeu, um sistema ligamentar mais aperfeiçoado. E, independente disso, tem um amigo lá no Rio de Janeiro, o Morrone, né, ele foi triatleta, hoje ele está correndo. E o Morrone, você pode olhar, né, ele tem vários tênis, ele cicla os tênis. Né, então as pessoas querem correr treino longo com treino de placa, assim, entendeu? As pessoas querem fazer um treino que é de rodagem, que é aquele treino de 6, 8, 10, que para quem corre é um treino de regeneração, com treino de placa de novo, entendeu? Ou seja, a pessoa cria uma afetividade com aquilo e aí acha que se não usar aquele treino não consegue correr. Então, percepção de esforço. Por exemplo, tem gente que não sabe correr com percepção de esforço. Se não tiver um Garmin, se acabar, não treina. A pessoa não encosta. É verdade. Pô, eu já vi. O meu é meu estado. Se desliga, meu Deus do céu, não vou concluir meu treino. Cria desespero. Baixa o tesão logo. Cria Meu Deus do céu, desespero. não tenho Garmin. Exatamente. Ou Tem seja, gente que se autoconhece, né? sim, e a percepção de esforço é uma. Treino de frequência cardíaca, treino em zonas, entendeu? Então, assim, é importante que a gente tenha isso, né? Fazer só um parênteses aqui. Parênteses, isso que você mencionou tênis, nessa categoria aí que quer que o tênis corra por ele. Assim, se teve uma pessoa que mais machucou o tornozelo, fui eu, por conta de desinformação. Eu costumo dizer que o conhecimento liberta. Concordo. No momento em que eu comecei Mas ele traz responsabilidades. Aí que tá. Muito bom. Grandes poderes, grandes responsabilidades. É isso aí. E aí, eu torci tanto meu pé, eu sou varo, né? Minha perna Sim. já é um gancho, já é um arco assim. E aí, quando ele aterrissa,
Virava. Mas Pronto. porque eu tava usando tênis de base estreita, né? De drop curto. Um drop mais baixo, Isso. entendeu? E aí, quando eu fiz a troca para o Fila Float e tênis que tem uma base mais larga, meu amigo, nunca mais torci meu pé. Não tenho recordação em Valença mesmo. Eu fiz um vídeo, a gente trabalha com vídeos motivacionais, né? Saí do entroncamento de Valença até lá onde faz o embarcador. São 14 quilômetros. Passou pela Rua da Taboca? Não sei desse nome não, mas deve ter sido ainda. Rua do Boi? Estaboquei. Rua do Siri? Onde eu me Siri sem molho. Foi aí onde eu me estaboquei no chão, deve ter sido. Meu amigo Já, eu tenho um amigo Já. Falei com ele hoje, ele é lá de Valença, lá, gente finíssima. Meu amigo, eu torci meu pé de tal jeito. Ela estava no carro à frente me aguardando. Eu falei assim, mas eu vou concluir. Mas é uma dor terrível, mas eu vou concluir. E ali eu fiz mais quase 4 quilômetros. E aí, meu irmão, meu pé foi pra escucu. Eu fiquei mais de 5 meses sem poder. Você falou, eu só quero. Posso falar? Só Pode, fica à vontade. mais um. A corrida ela é descrita nos estudos como saltos em série. Um bom corredor é um bom saltador. Um bom corredor é um bom saltador. Então, dentro dos treinamentos, tem que ter saltos, que é conhecido como pliometria. Salvador tem buraco? Você tem que desviar? Então, assim, você tem que ter saltos que mudem de direção, saltos que avancem, entendeu? De forma Lateral, ou seja, você tem que ter uma boa lateralidade. E aí, meu amigo Gui sabe disso, Gui, lá do Conde, inclusive vai ter lá. Ele fala sobre lateralidade, ele gosta muito disso, eu brinco com ele. E a gente vai ter lá futuramente um camp, vai ter um em Coité e vai ter um lá também no Conde. Vai ser super legal. E a ideia é trazer essa experiência, um do lugar árido, com A galera Jacobina assistindo lá. Isso, exatamente. Lá tem Silvano, né? Lá de Jacobina, um grande atleta da APA, né? Eu tenho grandes amigos da APA também. E a gente acaba se conhecendo, porque acaba o seguinte, as pessoas me veem treinando sempre e isso chama atenção. Entendeu? Chama atenção porque eu sou uma pessoa super consistente nos treinamentos. E isso foi um dos motivos, além de ser atleta, né? E dessa minha consistência. A pessoa falou, pô, bicho, como é que você treina tanto tempo e não machuca? Então, existe um jeito para isso, existe um método para isso, né? Então, esse cuidado que eu tenho comigo, e algumas pessoas sabem disso, eu já tive 10 arrobas, então eu já pesei 152 quilos. Mesmo? Animal de grande porte. E dessa altura? Exato, animal de grande porte. Então, eu sou o maior triatleta da Bahia, não sou mais rápido, eu sou maior. Acho maior. Esse cara é tudo pequenininho, pô, canela seca. Veja aí, veja os meninos aí. Eu já encontrei o campeão baiano agora, encontrei com ele, procure saber. O cara assim, pô, canelinha seca, pô, o cara é todo piquititico. Então, isso chama atenção, mas existe um motivo. Então, por exemplo, no caso especificamente de tornozelo, que você já tem um histórico de lesões, de torces, é importante fazer um trabalho de estabilização de tornozelo. Então existe um critério, trazendo agora, contextualizando. Você tem um trabalho de flexibilidade, mobilidade, estabilização articular e força. Como é que você vai estabilizar o que é torto? Como é que você vai estabilizar ou fazer força no que é estável? Então você tem um passo a passo, que é flexibilidade, que é alongamento, mobilidade, movimentar. Você tem estabilização da articulação, e depois você tem força. Então, assim, um trabalho bem feito de força, né, específico para a corrida, tá? É importante falar isso. Isso traz grandes benefícios para o atleta. Isso combinado e sincronizado em comum, né, ou trabalhando junto com quem prescreve e com o personal. O que eu vejo hoje? Tem um que é personal, o outro fisioterapeuta é outro, e o que faz planilha é outro. Eu falei, isso não se fala. Aí eu vejo isso. Por quê? Porque o outro não gosta. Eu falei, olha, profissional bom, competente, ele não pode ter essa vaidade. Quem vai se beneficiar é sempre o aluno e o paciente. O que eu digo? Eu ligo para todo mundo, eu agradeço quando me encaminham. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que ter esse canal. Então, por exemplo, me encaminharam um paciente, o cara quer correr, e já fez 5 ablações. Não sei se você sabe o que é ablação, é desligar o coração para ligar de novo. Misericórdia. E aí, ele teve uma arritmia após a maratona de Chicago, que ele não se hidratou. E 2 ou 3 pessoas morreram nessa maratona, porque era para ser 18, 20 graus e deu 34, 35. E eu perguntei para ele, você usa eletrólito? Ele, o quê? Rapaz, eu gelei na hora. Aí, de novo, e ele participa de uma assessoria
aqui tem muito tempo em Salvador, que leva atletas, né, para provas internacionais, e isso não foi checado, não é possível. Entendeu? Então, assim, a gente não pode, né, ver isso e ficar calado. Então, inclusive, nessa assessoria já morreu gente. Imagina. Então, assim, eu estou dizendo isso para vocês porque após uma vida perdida, entendeu? Isso não tem volta. Então a gente tem que ser zeloso com as pessoas. Eu digo o seguinte, não sei se você percebeu quando eu me reportei a você, sempre com prezado. Isso é uma característica minha. Prezado é prezar, querer bem, tratar bem, acolher. Isso é uma característica minha. Que dia você é gente boa? Que dia Alex é gente boa? Todo dia. Então que dia você treina? Todo dia. Entendeu? Entendi. Então assim, qual é o seu plano de saúde? Plano sério. Não. Isso aí é uma seguradora de saúde. Eu falei plano de saúde. O plano de saúde? Isso é equívoco. Não, é ter longevidade, é viver muito. Meu então, plano é esse. E como? O que você faz para conseguir esse objetivo? Entendeu? E isso é importante. O cara tá dando nome à minha cabeça aqui, mas tá de boa. Mas pense comigo, porque se a gente não refletir sobre isso, né, o esporte que deveria ser uma das ferramentas para a saúde, passa a ser, entendeu? Algo que vem na contradireção. Na contramão. Exato, eu vi um colega nosso, Lisboa, né, ele é cardiologista, ele faz, né, ergospirometria, e ele estava dando uma reportagem esses dias que uma pessoa faleceu de morte súbita. Né? E por quê? Então, por exemplo, eu vou dizer aqui para vocês, eu conheço muita gente, eu conheço donos de assessorias. Como é que você entra numa assessoria e não tem uma ergospirometria? Isso é criminoso. Tem o quê? Um ergo? Uma ergospirometria. Não pode. Você é saudável, você não é saudável. Não existe isso. Não existe isso. Porque existe determinadas coisas que são subclínicas, Alex. E aí você vê o Eduardo... Se agrava todas, não, mas a gente vê isso realmente acontece. Não, eu já vi. Então assim, você vai treinar, precisa de uma ergo. Tudo bem, você pode ter um delay aí, talvez, né, de semanas, um mês, mas assim, o indivíduo está lá 2, 3 anos e não tem uma ergospirometria. Eu estou falando que eu conheço. Tem que fazer essa check-up. E aí, de novo, mas o atleta, assim, se cobrar muito, ele sai. Saia. É aquilo que eu te disse, né? Saia. Então a gente tem que agir pelo certo. Então, por exemplo, às vezes um paciente vem por um encaminhamento. Eu procuro saber o motivo por que ele foi encaminhado. E eu tenho que trabalhar com segurança. Existem critérios para a gente trabalhar. Primeiro, qual a melhor evidência científica? Número 2, preferência do paciente. Terceiro, expertise do terapeuta. Isso é critério clínico. Aí as pessoas chegam assim, não, meu jeito é assim, hoje em dia você percebeu, todo mundo tem o seu método, né? Meu método, quem inventou o quê? Hoje inventar é difícil. Então assim, você se copia bem, masteriza, dá a sua pitada, a pitadinha. Ou até fundamenta bem, né? Isso, mas dizer que você inventou, não, você não inventou. Se você for estudar e princípios de treinamento, você vai ver que tem coisas aí descritas há 40, 50 anos. Agora, você envelopou, aqui, é legal, mas a gente tem que ser cuidadoso com as pessoas, porque, repito, o esporte é maravilhoso, ele é inclusivo, ele traz grandes benefícios, mas ao mesmo tempo ele pode ser muito ruim para as pessoas. Tem pessoas que começam a fazer determinadas coisas e não conseguem sustentar. Então a gente precisa cuidar disso. Deixa eu só... Qual conselho o senhor daria para todos que vão submeter a maratona no que diz respeito ao autocuidado para que evite, né, na prevenção de lesões, né? Certo. Para fazer as maratonas, e a de Salvador agora vai estar aqui nessa semana, eu digo que tem alguns critérios simples. Primeiro, tá tranquilo, tá descansado e treinado. Ninguém vai fazer uma maratona sem treinar. Tem que estar tranquilo por quê? Porque se você não entender e não respeitar o ritmo que foi proposto, você vai quebrar. Tá descansado, não adianta você estar treinado na semana da prova, tá cansado. Fez um excelente ciclo, né, de maratona e chegar na semana cansado. Na semana cansada cansado fisicamente, emocionalmente cansado. Então assim, é um momento para você se recuperar. Não trocar nenhum equipamento, nada, seja roupa, tênis. A suplementação que você utilizou é a suplementação que você vai utilizar, entendeu? No dia da prova. Basicamente isso, né? E seguir o seu técnico. Querendo encontrar ou fazer atendimento com o senhor atende onde é a sua clínica, que é necessário para que... Sei que tem as redes sociais aí, que facilmente também é possível. Gente, vamos seguir a rede social do Dr. Henri aqui, viu? E você fica à vontade para dizer aqui. Eu quero reafirmar o meu convite para você dar um pulo na clínica, para você poder vivenciar uma experiência diferente com relação a isso. Nós temos um centro de reabilitação
no Centro Médico do Vale do Canela. A gente tem todo o trabalho, desde o trabalho de prevenção de lesões, tratamento de lesões, tratamento cirúrgico pós-lesões. Então a gente tem lá toda a parte inicial, ou seja, do indivíduo que chega sem lesão, que essa é o melhor dos mundos, a gente tratar as pessoas para as pessoas não se lesionem. Quando as pessoas têm lesão, e aí a gente tem toda uma estrutura voltada para isso, desde equipamentos de pesos livres, esteiras que correm, Ailton Equipamentos, a gente tem esteira lá que Borges corre, Joãozinho corre, um adendo aqui para João Encarnação, João atleta. João. Isso, ele vem aí performando e com muita inteligência, então sigam o João. Por quê? Porque João tem uma consciência corporal muito Isso. grande, aquele jovem ali. E ele me procurou antes de ter, ele nunca teve uma lesão. Porque ele tem desconforto, porque naturalmente treina com muita intensidade, né, volumes, dobras, né? Então sigam o João, por quê? Porque assim, sigam pessoas que dão um bom exemplo. E a internet, ela não tem curadoria, não tem um filtro, né? Esse filtro às vezes ele fica um pouco no limbo, porque a gente não sabe quem escolher. Então escolha pessoas que falam o que façam. Eu vou aceitar o convite porque eu tenho minhas canelas de vidro, submeter lá a sua avaliação para ver o que é que podemos fazer. Mas assim, eu queria dizer que, rapaz, eu ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas aqui, tranquilamente, mas realmente a gente tem um planejamento de tempo. Sim. Mas eu também vou aceitar a sua disponibilidade para um retorno breve. Sim. Porque a gente está numa semana, está em blocos de saúde. Né? Tipo assim, segunda-feira agora vai vir uma médica e um ortopedista, Dr. Fábio Costa. Sim. Então, aí sempre a gente precisa de um aval de um profissional para estar reportando de forma técnica e muito aqui didática, como você tem trazido para a gente aqui, o mundo do esporte, principalmente no que diz respeito à prevenção, né, e o autocuidado e o cuidado do atleta. Né? Então, nossa galera aqui é uma galera que curte nosso trabalho, a gente tenta fazer tudo, eu e o aqui, nosso amigo aqui também, de forma voluntária, tudo aqui é iniciativa. Nós, em outra oportunidade, estávamos em outro podcast, decidimos estruturar esse canto aqui que é nosso, para termos liberdade, para estar convidando pessoas e não submetendo elas a taxas para estarem cotizando aquele ambiente de locação de estúdio. Uhum. E hoje, graças a Deus, tem me deixado bem tranquilo com relação a isso. E dizer que será muito bem-vindo toda vez que você tiver um conteúdo para o Alex. Queria acontecer uma situação, tipo agora aconteceu a situação com o Jean, com Emerson. Seria bom ter uma pessoa do seu quilate para estar falando e tratando disso. A gente vai tentar encontrar algum tempo para, no momento que ele estiver pronto para falar, ou trazer ele aqui ou ir lá conversar com ele, mas também a gente poder noticiar de forma bem técnica, que eu não me atrevo a falar nada daquilo que eu não sei, a não ser quando eu vejo coisas, né? Para depois dizer assim, ele fica falando das coisas. Eu falo sim, porque quando eu vejo lá a coisa errada, a gente, não é que a gente vai falar, que nos procuram para dizer, ó, aconteceu, entregaram lá gomos de tangerina, entregaram uma banana verde. Aí o pessoal chateia, mas a gente também tem que entender o lado de quem comprou o evento. Então, assim, eu gostei muito da sua participação, de coração mesmo, me surpreendi, assim, porque eu apostei e disse, não, e nem sabia dessas relações que temos tanto de proximidade, porque todas as pessoas que você mencionou, todas elas fazem parte da minha vida nesses 3 anos, que já tiveram aqui também, já deram seu depoimento e outras delas já retornarão. Só que a gente está no bloco, a gente vai fazer pelo menos aí uns 5 a 6 episódios só saúde, só pessoal da saúde. Então, tendo outra oportunidade, a gente vai vir falar sobre... A gente falou hoje especificamente de forma geral, mas também um pouco mais voltado para a maratona. E quando tivermos essa janela de oportunidade que o senhor também possa, a gente vai falar alguma coisa específica, tipo doenças, tipo canelite. Né? Porque eu queria ter entrado na canelite, mas não tivemos tempo. Quando ele me alertou, já tinha se passado 1h30 no de live, eu disse, pô, já? Né? Mas graças a Deus eu me contive hoje, não foi? Faustão que me diz que eu não deixo ninguém falar. O senhor falou bastante, vai ter corte pra caramba pra todos nós. Mas quer falar alguma coisa para finalizar? Agradeço o convite, né, mais uma vez, me coloco à disposição futuramente para a gente vir para falar de um tema que eu gosto bastante também, que é longevidade no esporte. Tá? A gente não falou nem de longevidade. Mas a gente vai falar, né, oportunamente. Quero parabenizar, né, pelo podcast
Vi e venho te acompanhando há um tempo já, vejo, né, a sua autonomia e a maneira que você está conduzindo, né, de maneira autêntica e isento, né, de outras questões que a gente sabe que existe, né, você citou algumas. Então é importante ter essa liberdade para falar. Né? É carente a gente trazer boas informações. Você trouxe pessoas aqui que são referência no esporte. A gente precisa ter bons exemplos, eu sempre digo isso, e pessoas que têm uma história a contar. Né? Então isso para mim tem uma relevância muito grande, tem importância da gente trazer pessoas assim. Então parabéns a você, a toda a equipe, seus colaboradores, apoiadores. A ideia é que a gente sempre colabore, participe, né, ajudando e trazendo boas informações. É isso que para mim é importante, entendeu? A gente trazer boas informações. E eu fico muito feliz com a sua fala, porque assim, eu ouço muito o feedback dessa turma, dessa galera amadora, essa galera que nos viu aí nesses 3 anos, entregando tudo o que podíamos e que não podíamos para que o atleta tivesse voz. E assim, é muito, às vezes, particular esse grupo sempre dá esse feedback, mas quando a gente vê que isso extrapola, fura a bolha, vai chegando profissionais de saúde, pessoas de outro segmento, como até dentro da minha própria área de trabalho, militares lá, eu te vi no podcast, ouvi falando, pô, parabéns, é isso aí. E para mim, que sou funcionário público e dentro de uma área específica de segurança, estar em podcast é uma coisa, um risco muito grande, né, em se expor com a fala e sofrer alguma consequência, né, administrativa. Mas é que todos sabem, nós nos propomos sempre falar aqui sobre coisas de saúde, coisas boas para o atleta, para a comunidade, corredores, com informação, mas inevitavelmente a gente também tem que tocar alguns pontos quando nós citamos a Federação Baiana e as suas omissões e outros organizadores dentro daquele que eles se omitem também, e também bons exemplos que a gente tem observado em todo esse contexto de corrida. Eu quando vejo vocês, eu vejo sempre coisas boas. Assim, pode ser um olhar de carinhoso de quem gosta de vocês, mas eu sempre vejo vocês dessa maneira. Vocês trazem boas informações. Assim, quando eu vejo isso, e meu Instagram ele é filtrado. Então tem coisas que eu não vejo. Então vocês é um dos que eu vejo sempre, entendeu? Então isso traz coisas boas, sabe? Eu vejo que vocês trazem coisas boas. E constatar problemas, né? O objetivo é trazer soluções. Exato. A gente não está apontando só para apontar. E aqui nós sempre, a nossa máxima aqui, né? Somos sempre a favor da corrida. A não corrida não nos interessa. Mas melhorar o que aqui está é um dever de todos nós, né? Então temos que fazer a nossa parte. Vamos fazer o encerramento? Bora. Deixa eu vir aqui. Já liguei. Já ligou? Deixa eu ver aqui se está comunicado. Desliguei meu Bluetooth aqui. Gente, agradecer mais uma vez a todos que estão aí, todos que puderam nos acompanhar. Lembrando que os cortes irão estar sendo disponibilizados em breve. Muita coisa aqui. E gente ainda fazendo perguntas. Vai valer a pena. Infelizmente a gente não tem condições de atender a todos. Mas na medida do possível vocês vão encontrar as respostas para muitas perguntas que vocês fizeram nos cortes ou no vídeo completo que vai estar disponível tanto no canal dos amigos agora, você pode assistir, quanto no canal do YouTube, nosso canal no YouTube. Então é segue lá. Instagram dele. Faltou o senhor dizer o Instagram do senhor. dr.henry Henry Reyes, Reyes, tudo junto. Veja aí, precisa ligar o Bluetooth ali, ó. Lá, Will, tem um botãozinho primeiro, do lado do ponto vermelho. Você coloca Do lado do ponto vermelho. Você aperta o primeiro botãozinho. Será que é esse aqui? Ele vai dar um pimbão aí na cabeça do menino aí. Foi? Foi, agora foi. Vamos lá para deixar registrado que a gente... Já o nosso notebook está chegando, nosso notebook de corte está chegando, e aí vai dar uma qualidade maior aqui para nossos cortes. Doutor aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá? Já foi. Ficar registrado o Instagram do doutor. Gostei. Vamos fazer nosso encerramento. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aumenta ali. Aumentar mais? Não. Tá bom. Aí é com você. Já foi.
Ô, calma, benção, calma, benção. Vamos lá. Esse é o clima. A gente tem um momento que, quando eu paro pra pensar nos amigos correm, eu só lembro dessa música. Meu Deus, esse negócio entrou na minha mente, doutor. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos encerrando o nosso Pod Amigo e hoje tivemos a honra de aprender um pouco mais aqui sobre a nossa saúde, sobre o autocuidado com ele, Dr. Henry Reyes. Procura esse homem no Instagram, ele que acompanha grandes atletas de Salvador, próximos a todos nós, que bacana. Então aqui foi um bate-papo entre amigos, dentro da formalidade, viu? Dentro da expertise do homem. E outra, Faustão tá se contendo, então agradecer a todos que nos ouvem, agradecer a Vitão, meu parceiraço, a Will, meu casca de bala, minha esposa Rosângela e a todos que nos assistem. Tchau, tchau. É a prova. E ele disse que vai voltar, viu? Aqui, doutor. Faço votos pra isso. Tamo junto, gente. Obrigado, doutor. Obrigado. Ô, esse é o cara.